precisar sair, nós vamos estar disponibilizando aí no Siga, beleza? Pessoal, então, bom dia a todos, definitivamente. Então, a gente começa a falar um pouquinho aí da contabilidade, tá? Vou pedir aqui para o pessoal desligar o microfone, tá? Temos aqui a Aline, a Vitória. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acredito que não, né? Só a Aline Vitória está aberto o microfone. Pedir que vocês deixem o microfone fechado, tá ok? Muito obrigado. Bom, pessoal, então a gente começa a falar sobre a contabilidade geral, um resumo. Claro que não vou ficar aqui falando todos os detalhes, justamente só para vocês compreenderem melhor. Acredito que o pessoal aí assistiu às aulas, foi bem resumida, mas os materiais complementares, pessoal, está no portal Cigar. Se ainda vocês tiverem dúvida, nós estamos à disposição, justamente, né, o que foi aí já definido, tá? Todos conseguiram assistir às aulas, pessoal? Eu fiz umas aulas bem curtas, justamente explicando o que é para a gente fazer exercícios, tá? Não adianta a gente fazer uma aula de meia hora, uma hora, porque às vezes ainda dá aquela canseira, né? A gente, como foi aluno, a gente entende. Mas no decorrer nós vamos fazer aí os exercícios explicando, vamos fazer vídeos explicativos, tem uns complementares aí para vocês desenvolverem as atividades. Então a gente fala sobre a introdução da contabilidade. A gente sabe que aí a contabilidade se constituiu em um dos conhecimentos mais antigos, que contribuiu para a escrita também, e é muito importante, né, para nós aí, tá? Então, o que a contabilidade ela faz, né? Por que ela surgiu? Na necessidade de controle de posses e riquezas, tá? Ou seja, o patrimônio. Então, isso vocês podem ver nas literaturas, nos livros, autores, eles falam sobre essa questão das posses e riquezas, tá? As pessoas começaram a ter essas riquezas e como que faz, né, para controlar? Ou seja, definir o que é o patrimônio, tá? Temos o patrimônio particular e o patrimônio empresarial. Vocês já viram isso também, né? Mas iniciou com o particular, tá ok? Então, pessoal, de grande e extrema importância a contabilidade para o progresso, tá? Isso é indiscutível. Hoje, qualquer empresa, seja industrial, rural, né, comercial, agora temos o microempreendedor individual, então a contabilidade está presente em todos os ramos. Isso é importante vocês saberem. Até na casa de vocês, pessoal, se tem a contabilidade. Por quê? Porque vocês automaticamente têm um controle de recebimentos e pagamentos. Ah, mas não é uma contabilidade que a gente faz numa empresa comercial, mas sim, tem a contabilidade, porque é o controle, tá? Seja do bem, né, dos bens de vocês, seja dos direitos e, é claro, as obrigações, tá ok? Então, nessa primeira aula, só resumir, falei sobre a questão dos conceitos, que é uma ciência social, que temos aí o objetivo de controlar, organizar, estudar, avaliar o patrimônio de uma entidade, tá? E um dos objetivos da contabilidade é gerar as informações para tomadas de decisão. Ela é conhecida também como contabilidade gerencial. Então, compete o que a contabilidade? Registrar todos os atos e fatos administrativos e produzir informações, tá? E aí, com essas informações, acredito que o diretor, o administrador tem aí uma maior liberdade para a tomada de decisões, tá ok? Então, qual que é o objetivo inicial da nossa aula? É vocês compreenderem que a contabilidade ela está presente em todos os lugares, tá? Seja nos órgãos governamentais, seja nos bancos, fornecedores e entre outros, tá? Então, com essas informações da contabilidade, vocês podem ter o quê? Na mão, as tomadas de decisões, tanto para abrir uma empresa como fechar uma determinada empresa, tá? Bom, nos últimos anos, pessoal, como eu passei aí uma pesquisa do Sebrae, ele constatou que 48% das empresas que iniciavam as suas atividades, elas acabavam fechando, né? Dentro desses 12 meses, antes de completar, já fechava. Isso é comum, acredito que vocês já tenham aí mais ou menos visto, né? Empresa que abriu, depois de 3 meses já fechou. Por quê? Falta planejamento e controle dos negócios. Isso é importantíssimo, tá? R$ 1 que você vai gastar ou R$ 1 que você vai receber, você tem que ter esse planejamento de como gastar ou como receber, tá? Então é o controle. Isso é a falta da contabilidade. Então nós temos usuários interessados, a gente passou aí quais são esses usuários importantes, né? Seja os sócios, fornecedores, né? Os sócios é mais para as empresas, principalmente capital aberto ou capital fechado, né? Mas aí são as informações dentro, interna, não é aquelas informações que é passada para os outros, né? Vamos dizer assim, curiosidade, né? Os curiosos, principalmente isso
né, que a gente fala de contabilidade, vocês podem ter muitas informações. Eu acredito que até o final do nosso semestre eu vou passar os balanços das grandes empresas, né, da Natura, Coca-Cola, Banco Bradesco, para vocês verem como que é discriminado essas informações na contabilidade, tá? Então, temos usuários internos, que são as pessoas que estão internas às entidades, né, das entidades, das companhias, como é o caso do gerente-diretor, e nós temos os externos, são aquelas informações de fora, que buscam o quê? Essas informações para o processo decisório. Essas informações, pessoal, que a gente fala externas, são aquelas informações que você tem interesse de entrar como sócio, principalmente as SAs, então você pega essas informações e fazem análise. Principalmente para as pessoas de economia, para os alunos de economia, vocês vão ter uma disciplina no próximo semestre chamada análise das demonstrações contábeis. Eu acredito que está ocorrendo esse semestre, né, para a turma. Eu acredito que o próximo também vai ter, tá? Então, vocês vão ter essas informações dos balanços da DRE e vocês fazem a análise, justamente a empresa está tendo um lucro, né, ou prejuízo. Será que eu invisto? Será que eu não invisto? Então, através dessas informações aí, vocês acabam tendo a possibilidade aí de entrar, né, investir na empresa ou não, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Estão compreendendo? A gente está só resumindo, né? Não é o nosso caso de ficar falando teoria aqui, explicando, justamente já tem o vídeo, né? Tem os materiais aí do PowerPoint que eu passei, tem os livros, a apostila, mas só para a gente resumir para vocês compreenderem, tá? Então, tá aí as informações, né, para o processo decisório, tá ok? Então, acesso às informações é mais limitada quando é interna, e externa vocês têm aí a possibilidade de obter essas informações, tá? Temos as análises internas, que é feito dentro da entidade, e temos a análise externa, que é efetuada fora da entidade, tá? Que é o objeto da análise, tá? Isso aqui nada mais é do que uma auditoria. Como que a empresa está passando, né? Às vezes os proprietários querem saber como que está o andamento. Então se faz aí uma auditoria, tá? Para saber se realmente é aquilo que está nas demonstrações contábeis, tá? Bom, então temos aí as questões da evolução histórica que eu passei para vocês, tá? Isso aqui a gente sempre passa resumidamente mesmo para vocês saber que a contabilidade, essa ciência contábil tão importante, alguns autores, né, eles colocam que surgiu antes da civilização, tá? Então, isso lá do início, né, da civilização. Então, a gente coloca aí registros contábeis nas civilizações de Sumérios, Babilônios e entre outros, tá? Bom, temos a questão aí do pai da contabilidade, tá? Estou passando ligeiro aqui, pessoal, só para resumir, a gente entrar na aula 2 e depois passar para os exercícios, tá? A gente falou sobre o pai da contabilidade. Quem que é o pai da contabilidade? Né? Quem é considerado o pai da contabilidade? Alguém lembra aí? Alguém pode falar? Alguém se habilita? Quem que é considerado o pai da contabilidade? Frei Luca Pacioli, né, pessoal? Frei italiano, tá? Ele é considerado por quê? Por causa do método das partidas dobradas. Ele pegou esse método e aperfeiçoou. Alguns autores dizem que não sabe quem que criou o método das partidas dobradas. Então, ele foi considerado porque ele pegou e aperfeiçoou, né? Como a gente sempre fala, nada se cria, tudo se copia, né? É claro que você tem que também copiar e fazer uma alteração em cima daquilo que você realmente pega para estar aplicando, tá? Por quê? Porque se você copiou e colou, não é seu, né? Mas se você copiou, alterou, modificou, automaticamente você acaba tendo essa vantagem, né? Porque você nada mais do que você fez foi aperfeiçoar, melhorar, tá? Então essa evolução histórica a gente pode colocar aí desde da Bíblia, né? Para quem aí lê a Bíblia, lembra lá do livro do Jó, até põe aí uma citação, no capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre Jó, o patrimônio de Jó. Então, só para vocês terem ideia, a contabilidade ela é bem antiga mesmo, né? Então, temos a contabilidade do mundo antigo, tá? Período que se inicia a civilização do homem, aí eu coloquei de 1202 da era cristã, tá? E aí nós temos a contabilidade do mundo medieval, período de 1202 até 1494, aí temos a contabilidade do mundo moderno, que vai de 1494 a 1840,
E do mundo científico vai de 1840 até nos dias de hoje, tá? Então, esse Frei italiano aí, ele é considerado, então, nos cursos, né, sempre o professor pergunta, alguém sabe quem que é o pai da contabilidade? Como que surgiu? Então, a gente coloca como o Frei italiano Luca Pacioli, tá? Que em 1494, em Veneza, na Itália, publicou essa obra aí de Summa Arithmetica, né, Geometria, Proportione et Proportionalità, tá? Então, só para vocês terem ideia, que ele pegou esse processo e aperfeiçoou, ok? Bom, pessoal, essa é a aula 1, bem resumida, tá? Lembrando, pessoal, que pode ser que caia a questão dessa aula 1. Então, dá uma lida, tá? Para vocês compreenderem um pouco melhor aí do início, né, da contabilidade. Agora a gente passa para a aula 2, bem resumidamente. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, pessoal? Fica livre aí para vocês perguntarem, ok? Acredito que não é o caso, né? A teoria, a gente costuma ter mais gosta mais de resolver exercícios, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode nos interromper aí e perguntar, beleza? Tranquilo? Então vamos Professor, lá para... Oi? aqui na primeira avaliação, no plano de curso, tá, a primeira avaliação aqui está dizendo que pesquisa sobre temas propostos referentes às aulas. Vai ser tipo, como que vai funcionar a prova daí? A prova? É, A prova é isso que nós vamos definir. Depois que eu fazer essa revisão com vocês, aí a gente vai conversar. Vamos falar sobre os exercícios e aí vamos definir também a questão do horário, tá? Porque teve alguns alunos aí, alguns não, acho que foi um ou dois que disse que estariam trabalhando nesse horário. E a gente pode decidir entre a turma aí, eu posso alterar o horário, colocar para a noite, tá? Então, se ficar melhor para vocês, seja das 7 às 9 ou das 8 às 10, aí vai ficar livre o horário para você entrar lá e fazer essa avaliação, tá ok? entendi, entendi. Então, vamos lá, deixa eu passar para a aula 2 aqui, e aí a gente vai, né, evoluindo aí as nossas atividades, tá ok? Ah, tá, deixa eu só voltar aqui. Beleza, a Tainá já está dizendo que à noite não pode, né? Por questões religiosas. Isso a gente define. Pessoal, nesse caso, a gente pode estar definindo aí, né? Se a gente pode mudar a data ou o horário, tá? Mas vamos ver certinho mais adiante aí. Deixa eu só terminar de fazer a revisão que a gente vai conversando, tá ok? Bom, pessoal, definições de contabilidade. Então a gente começa a falar de contabilidade. Deixo aqui deixo bem claro para vocês que a contabilidade é o seguinte: vocês têm que começar a entender o que, que é um bem, o que, que é um direito, o que, que é uma obrigação. Por quê? Futuramente vocês vão vão fechar um balanço. Então, eu vou dar as contas com saldos, tá? As contas com o devido saldo, e vocês vão fechar um balanço. Nada mais é, pessoal, do que você classificar primeiro. Sempre no semestre passado, eu sempre falava para os alunos. E quem realmente pegou, né, esse palpite que eu falei, foi muito bem na prova, porque minha prova, ela sempre seria 2 horas de duração em sala de aula. Com meia hora, mais ou menos, 40 minutos, tinha alunos já terminando. E esses alunos que terminavam, pessoal, era 10, tá? Então, o pessoal do terceiro, que estão no terceiro semestre, viu como que era. Então, o que eu expliquei, que realmente pegou essas dicas, né, conseguiu aí, teve aluno que ficou com 3,10, tá? Só para vocês terem ideia. Então, não tem segredo. Claro que tem que estudar. Nós estamos aí num acesso remoto à distância, mas não deixa de você perguntar para o professor. Pode perguntar. Às vezes eu não vejo na hora, mas na hora que eu vejo a pergunta eu respondo. Mas que você se dedique, veja as aulas, faça os exercícios, porque a contabilidade em si que eu passo não é difícil, tá? É uma coisa mais básica, né? Mas é claro que depois a gente vai aprofundando o conteúdo, tá? Então, pessoal, a gente falando da aula 2, né, que é uma ciência, a contabilidade que é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro, e isso são atos e fatos, né, relativos aos atos e fatos da administração econômica. Então, tudo isso está relacionado aí à nossa contabilidade gerencial, tá? Então, eficiência e exatidão dos registros contábeis, isso também são fundamental para que a administração possa planejar suas ações. Então, quando vocês forem trabalhar numa empresa, as informações, pessoal, elas têm que ser o quê?
Eficiente e com exatidão. Então, as informações não podem ser criadas, tá? São as informações fundamentadas. Que tipo de informações fundamentadas? São aquelas que existem em papéis, tá? Um exemplo que eu posso citar para vocês sobre a contabilidade, principalmente ocorre com problemas de declaração de imposto de renda, que às vezes as pessoas no final, né, no próximo ano, encerra o ano, no próximo ano tem que fazer a declaração, às vezes tem um imposto muito alto para pagar. Já aconteceu comigo de alguns clientes querer que eu crie nota fiscal para diminuir imposto. Não tem como, pessoal. São informações inverídicas, isso dá um processo muito grande para a pessoa, tá? E automaticamente, e essas questões aí que a gente fala de informações, elas têm que ser verídicas. Como que eu vou fazer um balanço ou uma DRE, fazer um relatório para passar as informações para tomar decisões com informações falsas? Tá? Então, a contabilidade tem essa função, tá? De colocar com eficiência e exatidão essas questões, tá? É claro, é um instrumento gerencial para tomar decisão, então você tem que tomar uma decisão justamente com as suas informações verídicas, tá? Bom, aí nós colocamos aqui os grandes mestres definindo a contabilidade, tá? Isso aqui eu coloquei que cada um tem um aperfeiçoamento, né, nos seus conceitos, só para vocês verem que tem vários autores aí de livros que realmente se dedicam nessa questão aí da contabilidade, tá ok? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, a nossa aula, tá? Temos aqui as funções da contabilidade: registrar fatos administrativos, demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, o que ocorre. Lembrando, pessoal, que essa questão de demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, nós temos uma demonstração chamada DMPL. Todo mundo chegou ao conteúdo de DMPL, até porque, pessoal, não precisa vocês acelerar demais o conteúdo, tá? Então, se vocês forem ver, nós vamos ter um tempo para concluir. Então, viu a aula 1 aí, tópico 1. Não entendeu? Volte, né? Vocês podem ver que tem a data que a gente colocou, então não precisa sair correndo, né? Vou estudar o máximo, o mais rápido possível. Não, tem que entender, tá? Lembrando, já aproveitando, não esqueça de participar da enquete, tá, pessoal? Por que a gente faz essa enquete? Não só para receber o ótimo, o bom, né, o regular ou o ruim. Isso aí, pessoal, é uma ferramenta que tem como a gente avaliar como que está a questão das nossas aulas. Por quê? Porque inicialmente nós estamos com uma plataforma nova, todos os professores estão passando pelo mesmo processo, tá? Não só eu, como os outros, a gente tem, às vezes, dificuldade, alguma coisa ou outra, que são ferramentas novas, e a gente precisa saber como que tá. Se tá bom, se tá ruim, para a gente melhorar. Isso nada mais é do que um feedback, né? Para a gente ver essa questão aí das nossas aulas. Então, a gente pede que vocês tenham a enquete 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, quem não votou, vai lá e tem aí a possibilidade de votar, tá? Então, a DMPL, pessoal, a gente é quase o último conteúdo, é o penúltimo, tá? O último conteúdo será o fluxo de caixa, método direto e indireto, tá? Então, pessoal, uma das funções da contabilidade é servir como elemento de prova em juízo ou tribunal, tá? Eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Que alguém processou uma empresa por tal motivo, principalmente trabalhista. Então, a contabilidade, ela está instalada ali no RH, vamos supor, o RH que trabalha essa função, tem essa função, né? E passa para o pessoal da contabilidade fazer essa distribuição dos lançamentos. Então, serve como elemento de prova em juízo também, tá? Fornecer elementos para que os acionistas, os sócios possam examinar e aprová-las ou não, demonstrar ao fisco, tá? O que é o fisco? É o governo, tá? Então, a contabilidade, você apurou ali, você vai pagar um imposto, né? Principalmente as empresas de lucro real têm um imposto sobre o lucro líquido, tá? Então, se apura ali o lucro, se teve lucro, tem um percentual de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? E fornecer dados para tomadas de decisão, que é o mais comum, tá? Aí temos as funções da contabilidade, é fundamental que a gente fala sobre a eficiência, né? O que é eficiência e eficácia? A eficiência é fazer bem, né? Bem feito. E a eficácia é fazer o que tem que ser feito de forma possível e no momento certo. Então, isso se aloca aí na contabilidade, tá? Temos os aspectos qualitativo e quantitativo, tá? Pessoal, lembrando, uma dica, nós vamos ter questões perguntando o que é aspecto qualitativo, né? É o que qualifica o patrimônio, o que dá um nome ao patrimônio, tá? Então deve ser claro e bastante para identificar o registro de uma conta, um nome,
tá? Então, nós temos aí veículos, mercadorias. Se eu perguntar lá, no caso, se vocês observarem, as perguntas vão ser só objetivas. Então, vocês vão marcar uma correta. É claro que vocês têm que ter aí uma noção, né, do que seria uma conta, né, um nome qualitativo. Então, mercadorias para revenda, caixa, banco, tem lá a alternativa, e vocês sabendo o qualitativo, vocês marcam. Quantitativo, o que é o quantitativo? É o valor, tá? Então, nós temos o qualitativo, o nome, quantitativo, o valor da conta. Então, veículos, qualitativo, 20 mil veículos é o quantitativo. O que é a conta? A conta é a junção dos dois, tá? Então, como vocês podem ver aí no exemplo que eu passei para vocês, tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá para a aula 3, tá? Provavelmente nós vamos aí até a aula 5, e aí depois a gente vai conversar sobre os exercícios, ok? Então, vamos lá, acredito que vocês já têm noção, né, através das aulas aí, a gente conseguiu passar um pouco para vocês aí do que a gente queria dizer, né, e igual falei, pessoal, tendo dúvidas, não se preocupe, tá? Pode procurar a gente, perguntar, mandar o e-mail, né, tem aí o e-mail pelo CAA também, perguntas, mas o mais fácil é vocês mandar pelo chat mesmo, tá, pessoal? Pelo WhatsApp, tá? Então, vocês mandam aí e no decorrer a gente vai respondendo. Então, vamos lá. Vamos para a aula 3. A aula 3 que a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre a questão do patrimônio, tá? Tá, a Leide está perguntando sobre a questão aí do quantitativo e qualitativo. Então, Leide, né, Leide e os demais colegas aí, a gente coloca como qualitativo de qualidade, vem de qualidade, né? Vamos dizer que vem de qualidade. Quantitativo, quantidade. Então, quando se fala qualitativo, é o nome da conta, tá? Veículos, tá? Imóveis, caixa. Então, qualitativo é o nome. Deu um nome, qualitativo. E o valor, né, desse bem? Um exemplo, imóveis. Imóveis qualitativo, quantos que vale esse imóveis? 200 mil. 200 mil é o quantitativo, quanto vale. Tá ok? E a conta é a junção dos dois. Beleza, Leide? Espero que tenha entendido, né? Se não entendeu, a gente explica de novo, tá? Pessoal, então, patrimônio, quando a gente fala patrimônio, a gente acha que é só o que pertence a nós, né? O carro, a moto, e às vezes a gente esquece a questão das obrigações, né? Nós temos os direitos também. Se você emprestou algo para alguém, pessoal, está na mão de terceiros, você tem o direito de receber de volta, tá? Um exemplo bem prático. O caixa, ele é um bem, tá? Que está ali na empresa. O banco, ele já não é um bem. Por quê? Por quê, pessoal, que o banco já não é um bem? Quando eu tenho a conta banco... Porque ele faz parte do patrimônio líquido? Não, o banco, né, a conta banco que eu falo, Gisele, é porque não está na empresa, tá? Até a Aline colocou porque não é da empresa. Na verdade, quando eu coloco a conta banco, coloco o valor, né, banco qualitativo, um exemplo, 100 mil reais, porque aquele dinheiro da empresa está lá no banco, então eu tenho um bem que está na mão de terceiros, tá ok? Então eu tenho que receber. Por isso que tudo quando vocês forem classificar, observa bem, tá com terceiros ou tá na empresa? Estando na empresa, automaticamente é um bem. E no caso, quando tiver na mão de terceiros, automaticamente é um direito de receber, tá? E as obrigações? As obrigações é quase os direitos, pessoal. É quando eu tenho algo na minha empresa que é de terceiros, tá? Um exemplo, duplicatas a pagar, tá? Duplicatas a pagar. O que acontece com essas duplicatas? Eu comprei algo de alguém que eu não paguei, então aquele bem ainda não é meu, tá? Então eu tenho uma obrigação de pagar, tá ok? Aline Vitória queria fazer uma pergunta? Pode falar, Aline. Sim, professor, no caso do exercício que você passou para a gente, tem uma parte ali para a gente categorizar, que é de empréstimo bancário. Minha dúvida é se aquele empréstimo ele já está na empresa ou a pessoa jurídica tem que pagar o empréstimo, né? Que é no caso de saída para pagar a parcela do empréstimo que ele fez.
Quando se fala empréstimo bancário, Aline, é porque o empréstimo já está contigo. Então, você tem que pagar. Por quê? Porque o empréstimo bancário, se você olhar no plano de contas, ele só vai estar no passivo. Você nunca vai ver um empréstimo bancário lá no ativo. Então, quando tem essa conta, empréstimo, você pode já entender que a empresa já pegou esse empréstimo, já está com ela, e ela criou uma obrigação. Entendeu? Então, existe o débito e crédito. Quando a gente faz o lançamento de débito e crédito, pessoal, basicamente vai ter uma aula rapidamente que eu vou explicar, porque no plano de ensino a gente não passa o débito e crédito para vocês, principalmente o pessoal de economia. Como esse plano de ensino ele é voltado para a turma de economia, a gente acaba não passando porque perde muito tempo. E o pessoal da contabilidade, eles têm aí, se não me engano, 2 semestres. Então, fica mais fácil a gente explicar. Então, como que funciona a questão do débito e crédito, das partidas dobradas? Se eu tenho um empréstimo, tá? Se eu pego um empréstimo, esse empréstimo eu credito, tá? Um exemplo, empréstimo de 100 mil reais. Eu creditei empréstimo de 100 mil e debitei aonde? Aonde vocês acham que eu vou debitar? Qual que é a conta do ativo que eu vou debitar? Porque eu tenho que ter o quê? Em contrapartida, um débito e um crédito. Então, tudo que acontece na empresa, existe no mínimo 2 contas. Um débito e um crédito. Se eu acredito em empréstimos bancários, qual que seria o débito? Alguém consegue me responder? Seria no caixa ou banco, tá? Então, vai ser sempre essas 2 contas. Então, o empréstimo bancário automaticamente eu entendo que eu estou pegando dinheiro. Então, empréstimos bancários, eu acredito que aí vai lá para o passivo e debito no caixa ou banco, ok? Todo mundo conseguiu entender essa conta, empréstimo bancário? Por que eu considero ela uma obrigação? Porque, assim, o plano de contas, pessoal, é para vocês entenderem como que funciona essa questão das contas. Então, quando vocês forem montar o balanço patrimonial, utilizem o plano de conta. Eu vou passar um esqueletinho de como vai ser o balanço, mas você tem que olhar a conta e verificar. Ela é ativo, ativo não circulante, ativo circulante, passivo, circulante, não circulante, patrimônio líquido. É aí onde vocês começam a montar o balanço patrimonial, tá? Então, quando eu falo empréstimo bancário, automaticamente se torna uma obrigação. Tranquilo? Pessoal, o que são bens? Né? A gente já falou aí que o patrimônio se resume nesses 3 elementos: bens, direitos e obrigações, tá? Mas o que são bens? São os elementos que podem ser avaliados em dinheiro, né, monetariamente, e pode ser destinado para uso, troca ou venda, tá? Então, isso é classificação de um bem, tá? São elementos que podem ser avaliados monetariamente, tá? Os bens, eles possuem utilidade e são eles que satisfazem as necessidades dos seus proprietários ali na empresa, tá? Então, nós temos os bens permanentes, tá? O que seriam bens permanentes? São aqueles bens que possuem vida longa, né? São adquiridos para ser o quê? Utilizado na empresa, ou seja, não são destinados à venda, tá? Nós temos exemplos, veículos, máquinas e ferramentas, tá? E os bens de consumo? São aqueles que a empresa vai consumir, tá? Vai estar utilizando, não são bens permanentes, são aqueles de vida curta, tá? Material de expediente, material de limpeza, esses são classificados como bens de consumo. Tem os bens móveis, tá? Acredito que vocês, na casa de vocês têm móveis, então, automaticamente são aqueles que vocês podem mudar de lugar sem dano algum. Então, esse é o chamado bem móveis. E imóveis são aqueles que vocês não podem deslocar, né, do seu lugar ou origem. Se vocês mudar, vai sofrer aí um dano físico. Um exemplo, um edifício, não tem como, né? Apesar que hoje a engenharia está bem avançada, que já tem gente deslocando o prédio de um lugar para o outro, né? Aí já não é bens imóveis, é bem móveis, tá? Então, temos reflorestamento, edifício, terreno, casa, e a clara casa também, né? Acredito que vocês já viram aí vídeo, o pessoal transportando a casa. Aí já não é bens imóveis. Ou seja, se não sofreu nenhum dano, né? Se não sofreu nenhum dano, mudou de lugar, a gente pode considerar como bens móveis, mas na maioria das vezes são classificados como bens imóveis. Aqui na contabilidade a gente trata como bens imóveis. Tem os bens corpóreos, que são os tangíveis, que podem ser tocados, possuem matéria, tá? Um exemplo, carros, máquinas, mercadorias, e os incorpóreos são aqueles que não constituem matéria, não podem ser tocados. Um exemplo, fundo de comércio. Eu acredito que na outra aula,
eu falei sobre o fundo de comércio. Alguém lembra do que seria fundo de comércio? Alguém tem ideia? É patentes? Nós temos o fundo de comércio, marca e patente, Gisele. Mas o que é o fundo de comércio? Alguém lembra? Fundo de comércio, pessoal, seria o quê? O valor a mais do imóvel, ou seja, um exemplo, né? Vou citar um exemplo bem prático aqui. O ditado popular, acredito que todo mundo conhece, ali na Júlio Campos. O ditado popular o cara vai vender aquele imóvel, vende o prédio, vende os móveis, custa lá 2 milhões de reais, um exemplo. Só que aí o cara fala assim, bom, mas eu vou cobrar 2 milhões e meio de reais. Esses 500 mil a mais, pessoal, pode ser considerado um fundo de comércio, ou seja, um valor a mais, por quê? Pela localização, tá? Então, o fundo de comércio a gente pode caracterizar como um valor a mais que ele cobrou, que ele fala que aquele ponto ali é muito movimentado, tá? Tem muitos clientes, então esses 500 mil a gente pode considerar aí como a classificação na contabilidade como fundo de comércio. Aquele valor a mais que você cobra por ser um bem localizado, tá ok? Todos conseguiram entender? Marca, vocês sabem, né, que a marca automaticamente seria quando você registra, patente também são de alguns experimentos, né, e licenças de uso dos direitos autorais, como a gente tem aí de software, né, de outros, vamos dizer assim, bens, tá, e licença de uso da marca, como a gente já pode ver aí, tá, que vocês acredito que já tenha visto, né, uma licença que você paga todo mês, tá, nós temos em Sinop um exemplo aí da Simpasec, não sei se você já viu, de lavanderia. Então, é um uso da marca, né? Como se a gente montasse uma empresa aqui e tivesse autorização, né, do criador para estar trabalhando com aquele uso da marca, para ser famosa, né? Então, é uma licença do uso. Isso mesmo, Aline, né? Funciona como franquias, tá? Então, é a licença aí de uso da marca, tá? E entre outros. Então, esses são os bens incorpóreos. Quando a gente fala bens incorpóreos, pessoal, pensa assim, é aquele que a gente não pode tocar, tá? Não constitui de matéria. E o corpóreo é ao contrário, tá? Pessoal, os direitos, resumindo, então tá aí, ó, são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, é o que eu falei para vocês. Geralmente na contabilidade, pessoal, quando vier a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar, são direitos, tá? Então vocês vão ver algumas continhas aí aparecendo, né, a receber. Quando apareceu aí a palavra na sequência a receber, pessoal, direto, né, você pode colocar direito, tá? Nunca vai ser um bem e nunca vai ser uma obrigação, vai ser direito. Exemplo aí, ó, contribuições a receber, títulos a receber, né? Nós temos o adiantamento concedido. Ah, mas não tem a receber na frente, mas eu posso colocar, tá? Adiantamento concedido a receber, ou seja, você adiantou um valor para o seu colaborador e automaticamente você tem a receber, ou seja, nesse caso seria a descontar, tá? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, só estou aceitando aqui o pessoal que estão entrando, né? Então, vocês conseguiram entender? Direitos são elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, tá? Então, prosseguindo aqui a nossa aula, vamos para o próximo, né? Nós temos aqui os direitos, como eu já falei, vocês podem dar uma lida aí, mas está bem resumido, tá? Bom, dentro dos direitos, pessoal, nós vamos falar agora do ativo e passivo, tão famosos dentro da contabilidade, tá? Então, o ativo representa os bens e direitos, tá? Onde estão aplicados os recursos. Nunca se esqueça, pessoal, quando a gente fala, se tiver alguma questão aí na prova, né, ou na avaliação, no questionário, o ativo representa os valores negativos do patrimônio, né? Tá errado, tá? São valores positivos. Quando a gente fala bens e direitos, toda vez, pessoal, bens e direitos vão ser positivos, nunca serão negativos. Lembre-se disso, é uma dica que eu passo para vocês. Ao contrário do passivo, né? Os valores dos passivos, né, circulante e não circulante, são valores negativos, ou seja, origem de recursos. Ativo, aplicação, e passivo seria a origem, tá? Então, para ser ativo, pessoal, é necessário que qualquer item preencha 4 requisitos: constituir bem o direito da empresa, ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa, ser mensurável, tá? E trazer benefícios presentes ou futuros para a entidade, tá?
As obrigações é o contrário dos direitos, tá? É responsabilidade de pagamento por um bem aí que a empresa adquiriu. Então, são bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa. É igual vocês, um exemplo, né? Vocês compram uma moto ou um carro e vocês compram a prazo. É um bem, né? Ou é uma obrigação? Lá no ativo ele se torna um bem, tá? No caso, pessoal, cria-se uma obrigação, mas enquanto você não pagar aquele bem, tá? Não é seu, tá? Então, enquanto você não quitar ele, ele não é seu. Por quê? O que acontece quando você compra um carro financiado e você não paga? O banco toma, né? Da busca e apreensão, não é? Então, pessoal, é uma obrigação que você tem com a empresa, tá? Deixa eu ver aqui a Aline, daqui a pouquinho eu vejo a sua pergunta, Aline. Ela está perguntando a questão do veículos, né? Nós vamos falar sobre a depreciação, amortização e exaustão também, tá? Acho que tem até as perguntas que eu passei para vocês. Se eu não falar agora dos três, eu vou falar depois, mas acho que tem uma questão aí que a gente vai explicar, tá? Então, pessoal, obrigações seria isso, responsabilidade de pagamento, tá? Então, portanto, temos aqui uma obrigação, uma dívida que poderá ser paga imediatamente ou a prazo. Então, enquanto você não quitou, você tem uma obrigação. Aquele bem que você tem, que você colocou lá no ativo, ainda não é seu. Para a contabilidade, você joga, porque você tem que ter um débito e um crédito, né? Uma contrapartida e uma aplicação, então você coloca lá no ativo, como um bem. Mas, automaticamente, aquele bem ainda não se constitui seu, é de terceiros, tá? Então, nós temos aqui a questão dos salários a pagar, impostos a recolher, tá? Pessoal, bem lembrado aqui esse exemplo, que quando vocês ouvirem impostos a recolher, é o mesmo que impostos a pagar, tá? Então, vocês podem até colocar como detalhe aí, impostos a recolher, esse a recolher é como a pagar, ou seja, a empresa tem que recolher, né, ou seja, pagar para o governo, tá? Nunca se esqueça disso, pode ser que tenha uma questão desse modo, que vocês acabam errando por não compreender. Eu sempre falo para os alunos, sempre coloca como destaque, né? A recolher eu posso considerar como a pagar, mas na contabilidade é criada essa conta, automaticamente a gente tem que entender que é para recolher para o governo, ou seja, pagar, tá? Lembrando, pessoal, que fornecedor sempre vai vir fornecedor, nunca vai vir contas a pagar ou duplicadas. Duplicadas podem ser outros bens que a gente adquiriu. Fornecedor é quando a gente compra mercadorias, tá? Então, essa conta fornecedor sempre ela vai estar ligada com mercadorias. Então, credita fornecedor e debita mercadorias, tá? Então, só para vocês terem ideia, nós temos aí um débito e um crédito. Então, fornecedor está ligado com mercadorias. Tranquilo? Bom, então, as obrigações, a gente fala sobre a questão aí, né, deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Tá, a Vânia de Oliveira. Vamos prosseguir aqui, né? Sobre a questão do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido, pessoal? É a diferença entre os valores positivos do ativo, tá, menos o passivo. Nunca se esqueça, pessoal, patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos, que são os bens mais direitos, menos os valores negativos, que são as obrigações, tá? Mas o que fica? O que a gente vai... Qual o tipo de conta que a gente aloca no patrimônio líquido? A gente tem o capital social, reservas de recursos, né? Que seria uma poupança com finalidade específica, temos os lucros ou prejuízo, e entre essas outras contas. Temos aí a reserva legal, tá? Então, isso a gente vai ver na DMPL, mas já adiantando, o patrimônio líquido seria essa diferença. Pegou o ativo total do ativo menos o passivo, circulante e não circulante, porque assim, pessoal, a gente tem que entender que no lado do passivo nós temos o patrimônio líquido. Então, eu nunca posso pegar o total do ativo menos o total do passivo e diminuir que vai dar zero. Sempre vai dar zero, tá? Então, eu tenho que entender que é o ativo circulante, tá? Mais o ativo não circulante, menos o passivo circulante, menos o passivo não circulante. Aí você tem o patrimônio líquido, tá? Nunca pega o total ali do passivo, porque vai ter o patrimônio líquido junto, tá? A gente vai ter aqui, eu acho que uma figura para exemplificar, tá? Tá aqui, ó. Nós temos os bens, direitos e obrigações. Então, essa diferença aí entre os valores positivos e negativos, nós temos o patrimônio líquido. Mais adiante, nós vamos ter aí
uma demonstração aqui do desenho, tá? Então, pessoal, o patrimônio líquido, por que ele está do lado do passivo? É uma coisa positiva, por que ele não estaria no lado do ativo? Porque é a origem do recurso. Da onde que eu vou tirar para fazer a aplicação lá no ativo? Então, por isso que a gente, na contabilidade, foi determinado assim, né? Recursos de terceiro, que é o passivo circulante e não circulante, e o patrimônio líquido, que são os recursos próprios que a empresa tem. Por isso que quando chegar lá em análise das demonstrações contábeis, vocês vão fazer uma análise e perceber se a empresa está endividada na mão de terceiros ou ela está aplicando a maior quantidade de recursos próprios. Tá? Então, por isso que é interessante vocês compreenderem isso. Origem de recursos e aplicação de recursos. Então, temos aqui, ó, né, essa figura. O ativo, os bens mais direitos, igual passivo, obrigações e o patrimônio líquido. O que a gente quer dizer? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, só para vocês terem ideia, ativo, bens mais direitos, menos essas obrigações aqui, ó, menos o passivo circulante e não circulante. Agora, se você pegar o total do passivo aqui, pessoal, ó, total do passivo, ele engloba o patrimônio líquido. Então, para mim saber qual que é o valor do patrimônio líquido, só pegar o ativo não tem importância você pegar o total do ativo. Mas você não pode pegar o total do passivo. Por quê? Porque no total do passivo a gente incluiu o patrimônio líquido, tá? Então, acredito que vocês conseguirem entender, mas nas dúvidas aí vocês podem estar perguntando, tá? Temos aqui mais uma figurinha informando, ó, que eu falei para vocês, bens e direitos sempre vai ser aplicação de recursos. Eu comprei algo para a empresa, eu vou colocar lá no ativo, tá? Mas eu tirei dinheiro da onde? Foi capital de terceiros? Então eu tenho uma obrigação a pagar. Aí eu tenho a questão do patrimônio líquido, tá? No caso eu tenho aqui capital próprio dos sócios ou acionistas, é o patrimônio líquido. Essa conta aqui, pessoal, raramente a empresa ela utiliza as contas que estão aqui. Ela pode fazer uma aplicação? Pode, depois a gente vai ver na DMPL. Mas sempre a origem de recurso sempre vai estar aqui, ó. Passivo circulante e não circulante, tá ok? Bom, pessoal, esse exercício aqui, eu acredito que foi um dos primeiros que eu passei para vocês, né? Os bens, direitos e obrigações, classifica os elementos patrimoniais do quadro em bens, direitos e obrigações, positivo, negativo, ativo. Deixa eu só ver aqui. Eu acredito que esse aqui está na atividade de vocês, tá? Então, nós vamos falar daqui a pouquinho, que eu vou falar de todos os exercícios que eu passei, tá? Então, não vou falar agora, são esses mesmos exercícios que eu passei, tá? A gente vai explicar como que funciona essa questão aqui, beleza? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Estão conseguindo entender? Tá difícil? Não estão entendendo quase nada? Pode falar aí, pessoal. Tá muito rápido? Tá tranquilo? Vamos lá, então. Vamos para a aula 4, tá? Elementos de resultado e a sua influência. Deixa eu ver aqui a pergunta. Aline Vitória, eu não entendi. Deixa eu pegar aqui. Tá, a Aline Vitória perguntou, né? Deixa eu só voltar aqui, que daí eu já respondo algumas perguntas, daí já fica... Porque não é da empresa. Deixa eu ver aqui. Bom, o automóvel é considerado ativo mesmo com a depreciação? Sim, exatamente, tá, Aline? O veículo, depois vocês vão entender como que funciona a questão da depreciação. O que é uma depreciação? Né? É a perca do valor do bem no decorrer do ano. Então, ele tem uma depreciação, ele vai tendo uma redução no seu valor. E esse é o chamado depreciação, tá? Depois a gente vai explicar bem certinho para vocês. Por enquanto, vocês só vão classificar. Então, é primordial vocês utilizarem o plano de contas, tá? Bom, a Leide perguntou aqui, professor, essas contas sempre tem que dar exata? Se não der exata, ela fica errada? O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo, tá, pessoal? Então, nunca se esqueça. É claro que vocês não vão fazer conta de débito e crédito aqui. Quando eu passar para vocês montarem o balanço, ele tem que fechar certinho. O que vocês têm que fazer primeiro? Classificar e depois jogar cada um no seu canto. Ativo circulante, ativo não circulante, as obrigações de longo prazo, de curto prazo e patrimônio líquido, tá? Então,
Aqui não se preocupe, porque as contas que eu passar para vocês tem que fechar, o balanço vai fechar. Então, do lado do ativo e do passivo, os valores vão ser iguais, tá? Bom, a Aline perguntou, eu não entendi a questão do débito e crédito na compra de mercadorias. Bom, Aline, como que funciona essa questão do débito e crédito? O que a gente tem que entender? Professor, a parte do débito e crédito, né? O que seria isso? Seriam as partidas dobradas. Pessoal, a gente tem que entender assim, que essas partidas dobradas nada mais é do que eu tenho que ter uma origem do que eu comprei, um exemplo, da onde que saiu o dinheiro e onde eu apliquei. Então, por isso que o ativo e passivo, eles têm que andar lado a lado. Então, eu crio uma conta do ativo e crio uma conta do passivo. Por isso que quando fecha lá o balanço, dá valores iguais. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Um exemplo, eu comprei uma bicicleta à vista. Eu creditei o caixa, eu tinha dinheiro em caixa e debitei uma bicicleta. Então, eu tenho aí as duas contas. Uma conta vai para o lado do ativo e outra vai do lado do passivo. Né? Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas basicamente seria essa questão do débito e crédito, viu, Aline? Caso você não entendeu, a gente explica novamente, tá? Então, vamos para a próxima aula aqui, a aula 4, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a influência, né? Os elementos de resultado e a sua influência no patrimônio, tá? Pessoal, lembrando, tá? Só colocando essa questão dos bens, direitos e obrigações, tá? São contas patrimoniais, tá? Tem esse detalhe também. Aí alguém pode dizer, professor, aí complicou, né? Professor, mas bens, direitos e obrigações são contas patrimoniais. E que são contas de resultado? Aí que nós vamos falar agora. São despesas e receitas, ou receitas e despesas, como queira, tá? Então, quando eu falar assim, se eu fizer uma pergunta para vocês, um exemplo, quais contas abaixo são contas patrimoniais, né? Automaticamente, vocês vão consultar o plano de contas, isso aí vai estar à disposição, vocês vão ter um horário para concluir a prova, mas se eu disser lá, colocar uma alternativa com algumas contas de bens, direitos e obrigações e perguntar qual das contas abaixo são contas patrimoniais, são aquelas contas que, no caso, se classifica dentro do balanço, tá? Um exemplo, veículos, duplicados a pagar, temos imóveis, essas são contas patrimoniais. E contas de resultado, professor, são despesas, é o que nós vamos ver agora nessa aula, tá? Então, a gente vai saber agora a questão do objetivo das empresas, é o que? O lucro. Mas para mim ter o lucro, pessoal, eu tenho que ter as contas patrimoniais, né? As contas de resultado. As contas patrimoniais é para fechar o balanço. Agora, as contas de resultado, automaticamente, é para a gente apurar. É onde que as empresas fazem, né? Tem movimentação aí durante o ano todo, então a gente pega essas contas de resultado para fazer a apuração lá no outro ano, né? Fecha o ano em 31 de dezembro, no outro ano a gente faz essa apuração das contas de resultado, que é despesas e receitas, tá? Então, pessoal, durante o exercício fiscal, durante todo esse ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, o patrimônio ele pode aumentar ou diminuir dependendo da movimentação, tá? Dos elementos. Quais são esses elementos? São os elementos de resultado, tá? Então, toda a movimentação que acontece na empresa durante o ano todo são elementos de resultado. E o balanço, pessoal, raramente o balanço tem essa alteração, que daí você fecha, né, o ADRE para saber se teve lucro ou prejuízo, e aí você joga lá para o balanço patrimonial, tá? É o que nós vamos passar mais adiante para vocês. Então, os elementos de resultados, lembre-se, receitas e despesa. Planos de conta, alguém aí já pegou o plano de conta para dar uma olhada, uma verificada, tentou fazer os exercícios, alguém já pegou o plano de contas? Acredito que sim, né? Tem alguns alunos, teve 2 alunos. Pegou, Dirceu? Sim, peguei. Tá? Então, teve 2 alunos que já me mandaram atividade, só que mandou atividade não completa. Por quê? Porque é o que eu vou explicar no exercício aqui. Então, assim, quando eu passar um exercício, pessoal, sempre vai ter uma aula antes para vocês tirarem as dúvidas, né? Para a gente exatamente ver que vocês estão conseguindo entender. Então, assim, teve 2 alunos que entregaram, conseguiu entender o conteúdo, mas
lá naquela situação patrimonial deixou em aberto. É o que eu vou explicar para vocês não errarem, tá? Então, depois esses 2 alunos, eu vou estar mandando um e-mail, se quiser reenviar para mim, eu cancelo lá o envio para a pessoa enviar, porque se vocês forem verificar lá no SIGA, pessoal, só tem a oportunidade de vocês mandar um arquivo só, tá? Então, vocês mandou um arquivo, fechou, vocês não mandam mais. Então, por isso que é bom vocês verificar toda essa questão aí do exercício, tá? Bom, prosseguindo aqui, ó, a receita. O que é uma receita? O que a gente pode caracterizar? São entradas de recursos financeiros, pessoal. Geralmente por vendas de bens ou serviços, tá? Então, toda empresa, quando ela presta um serviço, né, ou vende uma mercadoria, é uma receita. Sempre vai ser uma receita. Ah, professor, vai ser um ativo? Não, o ativo está classificado bens e direitos. E uma receita? É nessa venda de bens e serviços que a gente classifica receita, tá? Tem um modelo da DRE que a gente vai estar passando para vocês também aí, tirando algumas dúvidas. Exemplo, né? Descontos obtidos, juros recebidos. Professor, o que é descontos obtidos? Esse descontos obtidos, pessoal, nada mais é quando vocês vão na empresa comprar algum exemplo. Vai comprar algo de R$100 e vocês pedem desconto, a pessoa dá 10% de desconto. Então, vocês vão pagar 90, né, reais nesse bem, e R$10 entra como descontos obtidos, tá? Então, eu tenho que fazer lá a compensação do débito e crédito. Ah, pode gerar 2 créditos e pode gerar 2 débitos, tá? Então, eu tirei R$100, né? Por exemplo, tirei R$100 do caixa, ou paguei 90, então esses R$10 entra como descontos obtidos. Por quê? Porque R$100 tem que estar classificado no débito e R$100 no crédito, tá? Então, somente através das receitas que a empresa obtém lucro. Então, quanto mais receita e menos despesa, mais lucro a empresa vai ter, tá? Bom, então, a gente falando sobre essa questão aí das receitas, né? Nós temos aqui as despesas, tá? Deixa eu só alterar aqui, ficou... Deixa eu só voltar aqui é despesa, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Eu editei esses slides e ainda acabou tendo uma, né? Vamos ver aqui. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Vocês estão tendo dúvida? Tá conseguindo entender? Aqui é despesa. Despesa, vamos lá. Então, despesa. Voltando aqui ao normal, então, né? Despesa, pessoal. O que a gente pode classificar como despesa? Então, despesa nada mais é do que o consumo de bens ou serviços, tá? Ou ainda pela saída de recursos. É o contrário de uma receita. É o consumo de bens, é aquele que você vai gastando, né? Vai pagando. O exemplo que nós temos aí é a questão da água, da luz, do telefone, salário do mês, depreciação, tá? Propaganda e publicidade. Então, isso entra como despesa. Então, no decorrer de todo o ano, a gente tem essa movimentação, alteração, né, dali do resultado. Aumentou a receita, diminuiu a despesa, vai ter um lucro maior. Diminuiu a receita, aumentou as despesas, a gente sabe que no final vai ter um prejuízo, tá? Então, tudo isso é classificado aí como despesa. Não se esqueça, pessoal, o plano de conta é para orientar vocês. Lá vai estar escrito tudo, né? O que são as contas do ativo, o que são as contas do passivo, receitas, despesas de resultado. Então, tudo vai estar classificado ali. Pessoal, um exemplo que eu passo para vocês é sobre o salário. Quando vier salário, só salário, tá? Ele vai ser uma despesa. E quando vier salário a pagar, vai ser uma obrigação, tá? Nunca se esqueça disso, é uma dica que eu passo para vocês. Salário, só salário vai ser uma despesa, e salário a pagar vai ser uma obrigação. Então, as contas lá das obrigações sempre vai vir essa palavrinha na sequência, a pagar, tá? Então, nunca se esqueça. Um exemplo, nós temos aí aluguel a pagar, é uma obrigação. Então, a pagar já está lá provisionado na obrigação, né, no passivo para pagar. E quando vier só aluguel, é uma despesa. É claro que está no início ainda, vai surgir muitas dúvidas, mas a gente vai estar explicando para vocês, tá? Bom, pessoal, então essa questão aí da receita e despesa, né,
a gente tem aí como objetivo, né, da empresa, principalmente, é o lucro, tá? Apesar que algumas empresas, elas procuram não ter muito lucro. Por quê? Porque se tiver muito lucro, tem muito imposto para pagar, né? Isso aí eu já trabalhei em uma empresa e sempre eles controlavam essa questão, né? Mas o objetivo em geral é lucro, tá? Então, para a gente ter aí o lucro, a gente tem que fazer a diferença das receitas e despesa. Lembrando que no momento vocês não vão fazer ainda DRE e nem o balanço, só classificar. Vocês entendendo a classificação, fica mais fácil vocês fazerem o balanço e a DRE, ok? Então temos aqui a questão do resultado do exercício, as receitas, essas vendas, ela aumenta o ativo, né, à vista entrada de dinheiro em caixa e a prazo gera os direitos a receber. Temos as despesas, os gastos, que seriam consumos de bens, ou seja, à vista saída de dinheiro em caixa e a prazo aumento das dívidas, ok? Temos aqui uma ilustração, né, uma representação, tá? Ó, apuração do resultado dos exercícios, receitas, origem de recursos para a empresa e despesas, aplicação dos recursos da empresa, tá? Professor, mas o que eu faço com a DRE depois que dá o lucro? O lucro vem para cá, pessoal, ó, lá no patrimônio líquido. Por isso que a gente faz o fechamento. Se houve movimentação no ativo, a gente vai fazer os débito e crédito, e se houve movimentação no passivo, a gente faz aquela movimentação, mas no geral seria na DRE para a gente ver se teve lucro ou prejuízo. No final, encerrando, vocês vão ver, vai ter um exercício bem simples que eu vou passar para vocês compreenderem melhor, depois a gente vai aumentando o nível. Então, no final da DRE, por isso que a gente sempre finaliza a DRE para depois fechar o balanço, tá? No caso agora que eu vou passar o exercício para vocês, atividade 3, eu já vou dar o valor para vocês fechar o balanço a DRE, tanto faz. Mas quando eu colocar assim, apurar primeiro a DRE, é quando você aloca primeiro as receitas, menos as despesas, se houve lucro ou prejuízo, vocês colocam aqui no balanço para fechar, tá ok? Tranquilo? Bom, prosseguindo aqui a atividade, nós vamos já falar, né, sobre essas atividades aqui, que também não é difícil. Lembre-se, receita sempre vai ser positiva e despesa negativa. É o mesmo caso lá dos bens e direitos, né? Sempre positivo e obrigações será negativo. Então, receita positiva, sempre positiva e despesa negativa, ok? Então, essa é a aula 4, vamos para a aula 5, e aí a gente entra na questão aí dos exercícios, né? Tirar dúvida, e aí a gente deixa com vocês. Eu não vou acelerar muito, pessoal, a questão, porque surgindo dúvida, eu acredito que vai surgir algumas dúvidas, para a gente não atropelar tudo, tá? Mas para que vocês consigam compreender a questão dos bens, direitos e obrigações primeiros, as receitas e despesas, por isso que é importante vocês utilizarem o plano de contas, verifique o plano de contas aí, eu coloquei bem resumido, né? E se vocês notarem no plano de contas, pessoal, eu coloquei 2 planos de conta, tá? Para uma empresa comercial e uma empresa industrial. Então, quem ainda não viu o plano de conta, tá no SIGA, pode baixar. Quando vocês forem fazer a avaliação, que isso aí fica aberto para vocês usar, tá? Vocês só imprimem, pessoal, o plano de conta comercial, tá? Ah, mas eu quero imprimir tudo. Eu não sei qual que é a quantidade de folha que deu lá. Vocês podem imprimir só o comercial, que aquelas contas, vocês podem ver que lá no industrial algumas se repetem. Então, é só questão mesmo de impressão de folhas. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta? Estão conseguindo entender? Hoje a Gisele está quieta. Está com sono, Gisele? Vamos lá então, pessoal, prosseguindo, né? Falando agora da aula 5, que eu passei para vocês, sobre as situações patrimoniais possíveis. É esse exercício aqui que alguns acabou não concluindo, tá? Colocou lá, só classificou e não concluiu, tá? Então, a gente vai passar para vocês. Então, o foco dessa aula que eu passei é evidenciar as situações patrimoniais possíveis que ocorrem. Qual que é a situação líquida da empresa? Então, nós temos aí 3 situações, pessoal, tá? Nós temos aí a primeira, que é positiva. Aquele exercício, depois nós vamos chegar nele lá, vou explicar. Vocês vão classificar o ativo, né? Se é um bem, direitos, obrigações. O que vocês vão ter que pegar? Vocês têm que somar o ativo, todos os elementos do ativo, menos o passivo.
Então, se der um valor maior que 0, automaticamente deu uma situação positiva. Se eu peguei o ativo, né, somei o ativo, somei o passivo, diminuí e deu negativo, né, porque o passivo foi maior, vai ser uma questão deficitária. E se eu peguei os dois, né, classifiquei lá bens, direitos, obrigações, né, e somei o passivo, né, peguei os bens e direitos, somei e depois diminuir as obrigações e deu 0, é nulo, tá? Então, toda situação líquida positiva ou superavitária ocorre quando os bens e direitos é maior que as obrigações. Tá? Eu acredito que vocês, alguns já conseguiram fazer, outros estão fazendo, outros têm dúvida, né? Então, essa é a oportunidade da gente tirar, tá? Então, é bem fácil, pessoal. Classifiquei, consegui classificar, é só somar os bens e direitos menos as obrigações, tá? E daí você já tem aí o saldo, a situação, se ela é positiva ou negativa, tá? Bom, a Leide pediu aqui para repetir. Leide, no exercício, né, que eu passei lá para vocês, nós vamos chegar lá, eu até tenho os exercícios, vou explicar um por um, pelo menos um ou dois, aí vocês dão sequência. A situação líquida positiva é quando você pega lá os seus bens e direitos, você classificou, você soma aqueles valores, menos as obrigações que você colocou. Então, se os bens e direitos der maior do que as obrigações, né, naquele somatório de valores, é uma situação líquida positiva da empresa, tá ok? Agora, se você pegou o ativo, né, ativo circulante, não circulante, menos as obrigações, que é o passivo, deu menor que 0, é uma situação líquida negativa, tá? Então, não tem, não tem aí uma coisa assim muito difícil de entender, né? Uma coisa que a gente sempre passa é a questão do passivo a descoberto. Vocês vão ouvir muito falar em contabilidade quando alguém dizer assim, deu passivo a descoberto. É quando as obrigações foram maior do que o ativo, tá? Isso aí vocês vão aprender também nas análises e demonstrações contábeis, ok? No terceiro semestre. E, Marcos? Oi. É uma curiosidade, esse raciocínio pode ser aplicado na LOA, que é a Leis Orçamentárias Anuais? Pode sim, pode sim. Ó, só para vocês terem ideia, né? Aqui, o Dirceu, superavitária é quando a gente coloca na contabilidade pública, tá? Então, por que eu coloquei as duas situações? Porque pode ser que vocês peguem aí a questão de uma contabilidade pública e não vai ter situação líquida positiva, vai ter uma situação líquida ou superavitária, tá? Ou seja, ultrapassou, né, a aplicação das obrigações, das origens de recursos, tá? Então, situação líquida positiva sempre é para a empresa comercial e a situação líquida superavitária aí entra na questão pública, tá? Aí nós temos a questão, eu acredito que vocês já ouviram falar do déficit, né? Déficit primário, secundário, é nessa situação que o ativo deu menor do que o passivo, ou seja, as obrigações. Tranquilo? E o nulo, pessoal, é quando você pega o ativo, né, menos o passivo deu 0, ou seja, você não tem patrimônio líquido. Tá? Então, isso aqui é bem fácil a gente entender. Então, lá no exercício, a gente vai demonstrar para vocês como que funciona a questão. Acho que eu resolvi só um, mas eu vou explicar para vocês aí. Aí vocês aproveitam e já colocam no papel para vocês depois passar aí para o Word, para as atividades. Tá? Então, situação líquida nula é isso. Ativo menos passivo deu 0, tá? Os valores, você tem essa situação. Tá? Então, temos aqui os exercícios que a gente vai explicar agora. Tá? Esses exercícios vai estar nos outros slides, tá, pessoal? Tá para vocês aí. Então, alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta até agora? Pode falar, pessoal, esse é o momento. Tranquilo? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui os exercícios, que aí a gente entra na questão dos exercícios, para vocês compreenderem melhor nas dúvidas. Mas é igual eu falo, reveja as aulas, tem um material complementar. Sei que as nossas aulas, às vezes, desse modo, às vezes pode ser um pouco acelerado, mas a aula está gravada, vocês podem rever depois de novo, tá? Qualquer horário aí. Lembrando, pessoal, que não é obrigatório a aula, não é obrigatória a aula ao vivo, assíncrona, até porque a gente não vai fazer chamada. Isso aqui é mais para acelerar a questão dos exercícios que vocês vão fazer. Por que a gente deixa, já fala para vocês sobre essa questão que não é obrigatória?
justamente, pessoal, porque tem gente agora nesse momento trabalhando, tá? Então, esse PSLE foi justamente para contribuir pro o aluno, né? No caso, mesmo à distância, né? Porque a gente sabe que tem alunos que estão na sala de aula lá no Pará assistindo. Então, facilita, né? Facilita, tirar dúvida, vai resolver os exercícios e acaba não perdendo aí o semestre, tá? Então, nessa questão aí da aula, eu vou assistir já para tirar dúvida, porque existe aquela diferença, né? Aula ao vivo, você participando, você já pode fazer a pergunta, a aula gravada não, né? Às vezes você tem dúvida, aí você tem que, né, perguntar para um colega ou para o professor num tempo posterior. Então, é importante que vocês assistam, tá? Bom, pessoal, deixa eu só compartilhar aqui a tela do exercício, mas é importantíssimo isso. A gente não vai colocar falta e nem presença, né? Não vai ter aquela lista de presença que a gente tem em sala de aula. Então, eu já falo logo para o aluno, se ele tiver alguma atividade para fazer, se ele está trabalhando, ou ele não pode assistir, né? Ou questão de internet, depois ele pode acessar a aula posteriormente lá no CIGA, ok? Pessoal, alguém aí tem alguma pergunta a fazer antes da gente entrar nos exercícios, dos que a gente falou? Fica à vontade, tá? Esse é o momento de vocês perguntar, se está tranquilo, se está difícil entender. Eu dou esse tempinho para ver se alguém se habilite a dizer. Tranquilo? Então, vamos prosseguir, né? Pessoal, atividade, tá aí, ó. Essa atividade, essas perguntas não vou responder, vou deixar para vocês responder, porque através da leitura vocês vão ir compreendendo um pouco melhor se surgiu alguma dúvida. Aí, no mais, se ainda permanecer, pode perguntar que a gente vai tirando no decorrer aí da aula, tá? Então, a primeira, pessoal, nada mais é do que uma teoria. O que são fatos e atos administrativos em contabilidade? Então, para vocês compreenderem o que são fatos e atos, né? O ativo, e o que é o ativo e como o mesmo se compõe, tá? Então, automaticamente, acredito que vocês colocaram aí que se compõe o ativo de uma empresa, se compõe bens, direitos, obrigações, né? Que temos ativos circulantes, não circulantes, aquela coisa toda, tá? Então, isso aqui eu vou deixar, não vou responder, vou deixar para vocês responder, justamente para vocês fazerem uma leitura, porque eu vou tirar a questão daqui para a avaliação de vocês, tá? Bom, a 2, pessoal, ó, classifique os elementos patrimoniais. Então, primeiro, tá lá, ó, primeiro, bens, direitos e obrigações, é o que a gente falou. Na nossa aula de hoje foi o que a gente falou. Se surgiu dúvida, dá uma lida aí que vocês vão compreender, tá? A2, né, positivo ou negativo. 3, ativo ou passivo. Então, nós temos clientes, né? Alguém pode responder para mim? Eu vou pegar aqui dessa aqui eu pegar umas 3 contas, eu vou pedir que alguém participe e responda se não tem perigo se errar, tá, pessoal? A gente está aqui realmente para a gente estar passando para vocês o correto. Então, se errar, ninguém vai tirar sarro, não vai ter aquele problema de que a gente tem em sala de aula, né? De um outro ficar tirando sarro do colega, né? Mais um exemplo, clientes. No 1, o que eu posso classificar? É um bem, direito ou uma obrigação? É um direito. Direito. Cliente é um direito, né? Lembrando, foi até bom vocês terem falado, né? O direito, pessoal, esses clientes, eles podem também vir como duplicatas a receber. Então, anota aí. Se tiver duplicatas a receber, eu posso entender como clientes. Tá? Clientes nada mais é do que eu vendi para um cliente meu e ele comprou a prazo. Então, eu vendi uma mercadoria, ele vai me pagar, eu coloco lá como clientes ou duplicados a receber. Tá? Então, é um direito. Tá? E no 2, pessoal? Mas quando tem duplicatas a receber, daí é um direito, né? E como cliente... O cliente e o duplicados a receber é um direito. Os dois é um direito, tá? Então, a contabilidade tem isso, tá? A lei perguntou, terrenos é um bem? Sim, é um bem, tá? É um bem e o cliente já é diferente. Eu vendi, tá? Eu vendi, eu tenho direito a receber. É igual o banco, tá, pessoal? Então, o banco também é direito, tá? Aí eu coloco cliente aí, é positivo ou negativo? Positivo, né? A Leidiane colocou positivo. É ativo ou passivo? Exato, ativo, né? Pessoal, por isso que é importante vocês entenderem a classificação. Esse exercício, às vezes... Pode falar, Dirceu. Não, porque está atrasando o áudio aqui, é ativo.
Ah, tá. Então, pessoal, o que que acontece? É por isso que vocês têm que classificar. Esses exercícios, apesar que alguns acham difícil, né? Tá travando aí, né? Não sei se é a internet minha ou de vocês, mas tem essa oscilação, acho que em todos os lugares aí, tá, pessoal? Mas assim, por que que a gente começa com esses exercícios bem tranquilos, bem fáceis? Para vocês primeiro compreender a classificação, classificar. Depois que vocês classificar, vocês vão ver que fica bem tranquilo fazer o balanço e a DRE, tá? Nesse exercício, pessoal, quando eu colocar ativo e passivo, não vai ter despesa e receita, tá? Lembre-se. Agora, quando eu colocar assim receita e despesa, que vai ter outro exercício, só vai ter receita e despesa. Então, nessas contas aqui só vão ter contas patrimoniais. Um exemplo aí, né? Computadores. O que seria computadores? Se alguém quiser falar 1, 2 e 3 logo de uma vez, para a gente não perder muito tempo. Computadores é um bem. Bem, né? E o que mais? Ele é positivo e é um ativo. Isso, exatamente. É isso que vocês têm que fazer. 1, 2 e 3, olha lá e coloca a classificação, tá? Bom, nós temos aqui a próxima. Vamos pegar aqui provisão para o imposto de renda a pagar. O que seria? Essa provisão. Provisão é o que eu tenho a pagar, tá, pessoal? Tá lá no passivo, é uma obrigação, né? Isso, obrigação. Isso, negativo e passivo, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer aqui, tá? Móveis utensílio da empresa. Então, é um bem, tá? Positivo, ativo. Então, essa é a classificação que vocês têm que fazer, tá? Mesmo que pareça ser bem simples, mas ainda eu sei que tem gente que tem dificuldade de compreender. Então, esse é o momento, então vocês podem tirar a dúvida aí, tá? Se tiver alguma conta aí que vocês também, que a gente não falou e vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Pessoal, nesse aqui, ó, ele já é contas de resultado, tá? Então, quando eu falar elementos de resultado, é receita e despesa, não vai ter contas patrimoniais, como a gente viu na anterior, tá? Um exemplo aí, honorário do contador, o que seria? Positivo, negativo? Negativo. Negativo, né? E é o quê? Receita ou despesa? Despesa. Despesa. Então, vocês podem observar aí, tá? Que a maioria são despesas, tá? Negativo. Então, vamos colocar aqui, deixa eu pegar uma conta aqui. Descontos obtidos, o que seria? Positivo, negativo, receita, despesa? Obtidos é positivo. Positivo. Então, se é positivo, é uma receita, tá? Tudo que é positivo é receita, tudo que é negativo é despesa, fica bem fácil vocês compreenderem. Comissões de vendedores. É negativo, é uma despesa. Exatamente, Professor, isso mesmo. Oi, Matheus? INSS é uma despesa ou uma receita? Não entendi. Pode repetir, Matheus? INSS é uma despesa ou uma receita? INSS. O INSS, a empresa recebe ou a empresa paga? O que você acha nesse caso? Você tem Então, que aí fazer... eu não lembro. O INSS não é no governo? É. FGTS do governo, ICMS? Sim, sim. Sim. Então é a empresa paga, tá? Então tudo entendi. que a gente relaciona a impostos é uma despesa, tá? Negativa, é o que a empresa tem que pagar. Você tem que entender assim, ó, descontos obtidos a empresa recebeu, né? Obteve. Nós temos aqui venda de mercadorias, a empresa vendeu, então é uma receita, tá? Aí nós temos aqui venda de bem do ativo, a empresa vendeu, então é o quê? Uma receita, tá? Então, essa é a classificação que vocês têm que fazer. Ah, propaganda e publicidade. Bom, eu não falei se a empresa é propaganda e publicidade, mas se ela fosse de propaganda e publicidade, ela venderia serviços. Então, tudo relacionado a, por exemplo, combustível, propaganda, se torna uma despesa. Tá? Lanches e refeição, a empresa gastou. Então, isso que a gente tem que fazer análise. Conseguiu entender? Beleza? Pessoal, muitas dúvidas? Está tranquilo? E aí a gente passa por exercício 4. Alguém quiser falar, não entendeu. Um exemplo aí, ó, multa de trânsito. A empresa não recebeu, a empresa pagou. Então, tenta entender o que é uma receita. É algo positivo para a empresa. Uma venda de mercadoria, um desconto obtido, né, uma venda tanto de mercadoria, venda de serviço, venda de bem do ativo. Então, tudo relacionado à venda
automaticamente... Professor. Receitas. Oi, Leide. Tem uma dúvida. Taxas bancárias, como que eu classifico? Taxas bancárias. Essas taxas é do banco, né? Sim. É o que a empresa paga, tá? Não Então, é a taxas obrigação. bancárias. No caso aqui, a gente está classificando como receita e despesa, tá? Então, o exercício sempre eu vou especificar. Nunca você, se eu pedir assim, receita e despesa, você colocar uma obrigação, tá? Se eu coloquei lá 1 e 2, que é uma receita positiva ou uma despesa negativa, não vai ter o ativo. Então, o exercício eu vou separar justamente para não ter problema de vocês confundir, tá? Mas depois, pessoal, nós vamos passar o exercício tudo misturado. Aí vai ficar bem mais legal, né? Para a gente compreender. Vai ficar mais difícil. Vai ficar bem mais assim, do que mais pode emocionante. ocorrer. Justamente isso, Leide, eu acredito que eu passei um exercício no começo do ano e para você fazer o balanço, e você disse que ficou até emocionada, né? Que fechou o balanço, Deu até vontade de chorar quando eu consegui responder. Exato. Não, foi difícil, Leide? Muito difícil? Foi um pouco, professor. Mas depois você conseguiu captar a mensagem, foi bem mais rápido, né? Depois eu consegui responder. Exato. Então, o objetivo é esse, vocês tentar classificar, compreender, né? Um exemplo aí, ó, nós falamos de descontos concedidos, obtidos. E desconto concedido, o que que é? Desconto concedido foi aquilo que a empresa deu desconto para o cliente, né? E o que que se tornou? Se tornou uma despesa. Exatamente, pessoal, tá? Que é aquele dinheiro que ela deu de desconto e entrar no caixa não entrou mais, né? Ela diminuiu o valor da mercadoria, tá? Então, só para vocês terem ideia como que é tranquilo esse exercício, tá? Então, partindo aqui para o exercício 4. Pessoal, aqui eu acredito que muitos tiveram dúvidas, né? Tiveram dúvida nesse exercício, como eu falei, já teve 2 alunos que enviaram. Caso queiram enviar de novo, vocês só me mandam um e-mail, que daí eu vou excluir aquela atividade para vocês terem aí a oportunidade de enviar, tá? Porque o sisteminha SIGA, no caso, vocês mandou uma vez, ele bloqueia e você não manda mais. Por isso que, então, tenta confirmar realmente o arquivo que vocês estão enviando. Porque enviou uma vez, o sistema, ele bloqueia e não deixa mandar de novo, tá? Então, no exercício, pessoal, 4, encontre a situação líquida patrimonial, tá? Ó, caixa, 500, né, reais. Vamos pegar a situação primeira aqui, tá? Caixa, caixa é o que, pessoal? O que caixa é? É um bem, direito, obrigação? É do ativo. É um bem. Isso. Aqui, pessoal, só lembrando que nesse exercício aqui, vocês também não vão ter contas de resultado, receita e despesa, é só ativo, tá? Então, tenta compreender essa questão. Então, nós temos o caixa, 500 reais, temos o banco, tá? O banco que é um direito, como eu falei para vocês. Nós temos as duplicadas a receber, ou clientes, tá? 300 reais. E nós temos impostos a recuperar. Pessoal, quando eu falo impostos a recuperar, é quando a empresa vai recuperar, tá? Então já vem a palavrinha, recuperar, é a empresa que recupera. Imposto a recolher é que ela tem que pagar, como eu falei aí anteriormente para vocês. Então, coloque, anote aí também. Quando tiver a palavra a recuperar, imposto a recuperar, ou a palavrinha, né? Pode vir imposto, pode vir outra palavra antes. A recuperar, a empresa vai recuperar, se torna um ativo, um direito, tá? E quando vier a recolher, é uma obrigação, ou seja, a mesma coisa que a pagar. Aí nós temos caixa, banco, duplicados a receber e impostos a recuperar. Essas 3 contas, pessoal, são do ativo. Então, eu faço o somatório, ó, 500, mais 800, mais 300, mais 250. Você fez aí o somatório, deu um valor. Depois eu pego as contas de obrigações, ativo, do passivo. Fornecedores, empréstimo a pagar, que eu sei que vai estar lá nas obrigações. Então, eu pego 150 mais 400, né? E aí o valor do somatório do ativo, das contas que eu classifiquei aí, menos eu vou ter a situação se ela é positiva ou negativa, tá? Eu quero colocar aqui o valor, que deu, se deu positivo, e embaixo aqui, ou aqui dentro mesmo, né? Eu quero colocar se deu positivo ou negativa. Você pode colocar, tá? Então, faço o somatório dos bens ou direitos, menos as obrigações. Coloco o valor aqui, se deu positivo, positiva.
faz o somatório aqui, ó. Aqui o que muda na situação 2 é só os valores, tá? Então a conta continua o mesmo. Então você soma aqui os 4 primeiro, menos os 2 aqui. Então coloca o valor aqui, deu negativa, né? Automaticamente. A situação 3, você soma os 4, menos o passivo, se deu 0, é nulo. Tá ok? Essa é a situação da empresa, pessoal. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Conseguiram entender? Pessoal que tiveram aí algumas dúvidas no decorrer de começar o exercício, acredito que alguns, né, tiveram dificuldade aí para fazer esse exercício, né? Vamos lá então, Amanda, deixa eu ver aqui se a Amanda fez alguma pergunta. Amanda Vieira Zanco não entendeu, tá? Vamos explicar assim, os 4 de cima é o que mesmo? É do ativo, tá, Amanda? Ó, por isso que é importante vocês classificar. Só vou voltar aqui rapidão nos exercícios, pessoal, para vocês entenderem. Então, vocês classificou aqui, ó, ativo, passivo, né? Aqui, ó, o ativo, passivo. Então, as contas que estão lá vão estar sendo ativo ou passivo, tá? O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês têm que ver se é ativo, ativo. Aqui vai ser bem mais rápido para vocês compreenderem, é só classificar ativo, 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 tá? Depois, mais adiante, a gente vai cobrar se é ativo não circulante, circulante, então são níveis. É igual um videogame, né? Para quem joga videogame aí sabe que são os níveis, fases. Então não adianta a gente já atropelar tudo. Primeiro vocês têm que entender o que é um ativo, né? O que é o passivo. Então nós temos aqui o caixa, tá, Amanda? Ó, caixa, banco, duplicados a receber, imposto a recuperar. Professor, mas como que eu sei? Na classificação, tá? Mas como que eu faço isso? Olha o plano de contas. O plano de contas é o orientador de vocês, é o norte. Tá? Vocês podem consultar o plano de contas. Vai lá, olha a caixa, né? Ah, é ativo? Então coloca ativo. Banco, é ativo? Beleza. Duplicados, imposto a recuperar e assim por diante. Então, você classificou aqui os ativos, tá os valores na frente, soma eles, menos o passivo, tá? Fornecedores, empréstimo a pagar, diminui, somou aqui, diminuiu o passivo, né? Você tem um valor. Deu um valor positivo, então situação positiva. Somou aqui, deu negativo, coloca aqui, situação negativa. E aqui deu nulo, né? Você somou, deu 0, coloca o 0 aqui, nulo. Entendeu, Amanda? Acredito que sim, né? Mas tendo mais alguma dúvida aí, pode perguntar. Vamos. Beleza. Então vamos para o exercício 5. Esse aqui é bem tranquilo, tá? Esse aqui é o situação líquida patrimonial. Esse 5, pessoal, vocês vão fazer do mesmo modo, tá? No caso aqui, ó, vocês vão... Eu coloquei só o valor de caixa, um valor de clientes e tal. Então, você coloca aqui a situação, se deu negativo, situação negativa, situação positiva é a situação líquida patrimonial da empresa, tá? Então, vai estar misturado. Nunca vai estar, às vezes, vocês podem ver aqui que eu misturei. Então, tem ativo, ativo, passivo, ativo, então você soma os valores. E aqui na frente é o do que a gente já fez, tá? Lá nas contas patrimoniais. Então, o número 1, bens, direitos, obrigações. 2, positivo e negativo. E o 3, ativo ou passivo. Tá? Então, aqui é misturado. É a situação líquida mais aquela classificação. Ok? Entendido? Vamos para o próximo, né? Então, temos aqui o B. Do mesmo modo, pessoal, classifica. Você vai classificar. Como que eu posso começar esse exercício, professor? Se você, né, no caso aqui, colocou bens, positivo, ativo, você pode colocar, é claro que você vai completar ela todas, mas para você resolver essa somatória, você pode iniciar aqui vendo se é ativo. Então, coloca ativo aqui, passivo e tal, e depois você faz o somatório. É claro, colocando positivo e negativo, e depois os bens, direitos e obrigações, tá? Esse aqui é o do mesmo modo, tá? Então, nós temos aqui, ó, veículos, é um ativo, tá? É um bem imobilizado, entra lá na classificação do imobilizado. Aí tem móveis e utensílios, máquinas, caixa, né, promissória a pagar. Ó, nunca se esqueça, pessoal, imposto a recolher, é a mesma coisa que imposto a pagar. Títulos a receber, é a mesma coisa que, né, a gente pode colocar aí, no caso, aqui não seria clientes, tá, pessoal? Aqui não seria clientes. Ah, posso classificar como duplicados a receber? Pode, tá? Títulos a receber. Então, tudo vai de acordo com a palavra que o
prossegue primeiro o nome, imposto a recolher ou imposto a recuperar. Então, esses dois têm essa pequena diferença, tá ok? Aí vocês prosseguem, tá? Número 1 aqui, você coloca bens, direitos e obrigações, positivo, ativo ou passivo. Aqui no C é do mesmo modo, situação patrimonial, você soma eles, né? Soma todos os ativos primeiro, menos o somatório que você já fez anteriormente do passivo, vai dar a situação líquida patrimonial. E aqui, do mesmo modo, ok? Pessoal, alguma pergunta? Professor, Oi. depois que eu somar e subtrair, eu vou colocar o valor. E o que eu boto nas outras? Tipo, 1, 2, 3 no situação líquida patrimonial. Nessa aqui, ó, pessoal, vocês podem, no caso aqui, desprezar essas colunas, tá? Entendi. A próxima aqui vocês desprezam essa coluna. Por quê? Porque quando eu for passar para vocês outros exercícios, eu vou tirar ela. Então, veio aqui completa, e ela veio junto, só coloca um risquinho embaixo, tá? Que não vai nada, só vai a situação aqui. Professor, eu quero colocar um exemplo. Eu quero colocar o valor aqui e colocar a situação aqui, positiva, negativa ou nula. Pode também, tá? Eu vou entender que seria dessa conta aqui, que aqui não vai valores nenhum, beleza? Aqui só vai a classificação, 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 aqui o valor, tá? E aqui você pode, para não fazer embaixo aqui, você pode colocar aqui, na situação positiva da empresa, porque só tem um grupo de valores aqui que eu passei para vocês, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acredito que seria essas questões Professor, aqui eu dos tenho uma, só que é lá do começo, lá. Vamos lá, vamos voltar aqui. Qual que é? A número 1? Não, é a primeira. Volta mais um. Número 1? Não, peraí. É aquela que fala sobre... mais uma pra cima. É aquelas perguntas. As perguntas. Das perguntas? Aí, tipo, eu não consegui achar o que é ativo permanente de investimentos. Tá. O ativo permanente, pessoal, esse ativo permanente investimento é a mesma coisa que o ativo não circulante investimento. Tá bom? Não sei se vocês conseguem entender. Por quê? Porque existe o ativo circulante, tá? No plano de conta, vocês vão... Por isso que eu falo, o plano de conta é essencial vocês dar uma olhada, tentar entender através do exercício que vai clareando mais. Então, no ativo circulante, a gente classifica o realizável a longo prazo, nós temos os investimentos, o imobilizado e o intangível. Então, são 4 elementos no não circulante, tá? Então, nada mais é do que esse ativo permanente investimento. Então, vai ter lá a classificação. Quais são os tipos de conta que é alocado lá? Então, você pode colocar e explicar o que é o ativo de investimento, tá? Tanto como o imobilizado e intangível. Era isso a dúvida, Matheus? Sim, sim. Isso, é todo aquele investimento. Uma conta que a gente pode classificar como investimento, um exemplo, um imóvel que você compra, tá? Você comprou um imóvel para alugar, automaticamente ele entra na conta de investimentos. Eu comprei um imóvel para me utilizar. Aí ele vai lá na classificação do imobilizado, tá? Então, tudo aquele investimento é quando você compra, né? Você compra algo para realmente você obter um retorno. Então, é o que você investiu, tá? Compra de ações, aquela coisa toda, tá? Então, tem essa diferença. Pode ter duas contas, uma de imóvel investimento e uma conta no imobilizado? Pode, dependendo o que você vai fazer com esse bem. Beleza, professor, valeu. Beleza? Deixa eu ver aqui a pergunta da... Professor, o patrimônio líquido pode ser negativo? Não, se você já respondeu, minha internet caiu. Bom, nessa classificação aqui, Aline, o que acontece? Você vai classificar, nessa aqui, ó, você vai classificar a situação. Quando der zero, tá? Automaticamente a gente pode entender que o patrimônio líquido foi zero, tá? É nulo. Então, essa diferença do ativo e o passivo é que você vai ver em relação, né, à situação da empresa. Então, o valor que você colocar aqui, se é positivo, a situação é positiva, então o patrimônio líquido é maior do que zero. Aqui, situação 2, pode ser menor do que zero, tá? Um exemplo, menos R$1.000. Então, não relacionado ao patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido não é menor do que zero, ele não vai, né, existir para fazer essa compensação. Então, lembre assim, situação positiva, ativo maior do que o ativo maior do que o passivo. Situação 2, né? Vamos colocar aí que foi negativo. Então, a situação negativa. E a 3, se zerou, é porque o patrimônio líquido deu zero. Mas nessa classificação, sim, a gente falou na aula aí sobre o patrimônio
menor que zero, né? Maior que zero ou igual a zero. Beleza? Professor, Pessoal, mais... então, Oi. nesse caso, eu não vou responder o valor que deu a minha conta, eu vou responder se ele é igual, maior ou menor que zero? Na verdade, aqui você vai ter que colocar o valor, né? Primeiro você classifica, tá? Você Sim. classifica ativo, depois faz o somatório do ativo, faz o somatório do passivo. Tendo esse valor menos, aqui você coloca o valor, tá? E você coloca se ele é positivo, negativo ou nulo, tá? Qual que é a situação? É positiva. Eu sei que se tiver um valor positivo, aqui, é positiva, mas eu peço sempre vocês classifiquem como positivo ou negativo, porque pode ser que um exercício eu cobre de vocês só a informação de positivo ou negativa, não vai ter valor, tá? Vai estar escrito lá para você colocar o valor de positivo, negativo ou nulo. Ok. Beleza? Uhum. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode aproveitar, pessoal. Joel Tiburcio, já foram corrigidos todos os resumos da primeira atividade? Joel, eu estou terminando, tá? Os que mandaram primeiro, eu já corrigi. E aí, quem mandou até no prazo aí, teve alguns que mandou às 23 horas de domingo, então eu ainda estou corrigindo, tá? Mas eu acredito que hoje ou amanhã eu corrijo todos, né? Vocês receberam o e-mail de retorno, pessoal, com a nota que vocês receberam? Do resumo, alguns? Eu recebi a nota lá no Siga mesmo. Isso, na verdade, se vocês forem ver, a primeira nota, se vocês for na geral, ela vai estar zero. Por que vai estar zero? Porque vai ter um somatório que eu vou fazer depois. Então, eu respondo ao aluno que ele tirou naquela atividade. Cada atividade, pessoal, é 2,5, tá? Aquela primeira foi 2,5, o máximo. Essa vai ser 2,5, então faça com atenção, é bem tranquilo isso aqui. Vai valer 2,5, e aí nós vamos ter mais 2 atividades. Pode ser, pessoal, que eu coloque aí mais 3 atividades, até 5, tá? Vou ver qual que é a maneira mais fácil para que vocês consigam entender. Então, da melhor maneira possível, a gente vai fazer que vocês compreendam nessa classificação para vocês montar o balanço e a DRE, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode ficar à vontade aí para perguntar, tá? Temos mais um tempinho, daqui a pouquinho a gente encerra a nossa aula de hoje. E qualquer coisa, pessoal, durante os exercícios, se tiver muitas dúvidas, a gente abre uma exceção de uma aula extra, tá? Mais 2 horas. Aí a gente combina, pode ser à noite, tá? Pode ser à tarde. Aí a gente abre essa aula, tá? Virtual também pelo Meet. E aí a gente vai gravar e vai depois passar para os demais alunos que não puderem. Então, se tiver muita dúvida, eu faço essa questão de abrir mais 2 horas, tá? Alguma pergunta a mais? Fique à vontade, pessoal. Em resumo geral, vocês estão conseguindo compreender a nossa aula? Está muito difícil? Os vídeos, o pessoal estão assistindo os vídeos complementares? Acessaram as apostilas? Eu não passei muita apostila, pessoal, porque não tem como a gente passar um monte de conteúdo. Se vocês observarem, nós estamos aí já na segunda semana. Então, lembrando que são 6 semanas o nosso semestre, então vai ser um pouco corrido. Então, eu não vou extrapolar a questão das atividades. Depois nós vamos falar sobre a DMPL, vamos falar sobre o fluxo de caixa, que toma um tempo a mais, tá? Então, a DMPL e o fluxo de caixa são as demonstrações que tomam um pouquinho mais de tempo. Então, a gente vai acelerar, no caso, não vou dizer acelerar esse conteúdo básico, mas se vocês conseguirem entender, né, não é difícil, é bem tranquilo, mas eu sempre peço assim para o aluno, leia, pessoal, pega o conteúdo, dá uma lida, né, releia, por quê? Porque esse é o momento, né, a gente deixou em aberto aí esse horário, vocês não vão ter aquela preocupação de eu cobrar de vocês lerem ou amanhã cedo, ou amanhã tarde, né, no caso, amanhã cedo, à tarde ou à noite, então vai ficar aí até à disposição para vocês lerem, se interessa, esse é o momento, não tem como a gente acompanhar sempre, tirando as dúvidas, tá, é um acesso remoto justamente para ajudar vocês
nessa questão aí do período letivo que a gente colocou emergencial, tá? Para vocês não acabar perdendo, mas realmente se empenhem, porque isso aí vocês vão utilizar posteriormente, tá? Pode perguntar, a gente está à disposição. Então, assim, o tempo que nós vamos ter mais as quartas-feiras. Se eu ver que está tendo muita dúvida, a gente abre um outro horário, 2 horas, para a gente tirar as dúvidas, porque realmente a gente não pode deixar passar batido. Eu estava verificando no sistema do SIGA, nós temos 42 matriculados, né? 41 entrou, um ainda não entrou, não sei se vai fazer a matéria, né? Teve um que entrou uma vez só e não mandou atividade. Então, tem tudo o controle, tá, pessoal? Quem entrou, que hora que entrou, o que fez. Então, isso é importante que, né, já teve gente que entrou 42 vezes, 45 vezes no portal SIGA. Então, sempre tá ligadinho ali, sempre eu vou colocar as notícias, aí vai ter as enquetes, vai ter a questão das avaliações. Então, sempre dê uma olhada lá, né? O tempinho que você tiver, olha lá se tem alguma notícia, tá? Sempre eu coloco a notícia em cima lá, acredito que vocês já viram, com o link do Meet, a reunião, o que acontece, tá? O que vai acontecer durante a semana. E nossas atividades, pessoal, vai ser sempre para ser entregue domingo, até as 23h59. Então, não tem como você falar, professor, não tive tempo. Então, até domingo, 23h59, o sistema fecha e vocês não podem enviar mais, tá? Perdeu o prazo, automaticamente vocês não vão poder entregar mais, tá? Por isso que é corrido, então vocês têm que se organizar, tá? Professor, tá. A Aline Vitória está falando da prova, nós já vamos falar sobre a prova. Pode falar, Gisele. Não, era sobre a prova que eu ia perguntar. Da prova? Então tá. Bom, pessoal, então, eu queria ver com vocês, é claro que a maioria aí, o que decidir, vocês querem fazer de manhã ou à noite, né? É igual a Aline disse que não pode fazer, mas a gente pode fazer um horário aí intermediário. Qualquer coisa, pessoal, eu posso mudar também essa prova para o sábado, né? Eu posso mudar para o sábado, quem sabe para o domingo, mas o domingo não é muito apropriado, até porque a gente tenta fazer durante a semana, tá? Apesar que está à distância, está remotamente, mas eu acredito que seria durante a semana. Então, qual o horário que vocês queriam fazer? Poderia ser à tarde também? O que vocês me dizem aí? Dá umas 3? Né? Professor, de manhã ou de noite para mim tá suave. Né? Então, poderia ser também, pessoal, das 11 a 1 da tarde, né? Porque daí você saindo do serviço, a minha prova aí, eu acredito que vocês vão gastar 15 minutos no máximo, tá? Não mais do que isso. É igual eu falei para vocês, em sala de aula, pessoal, a minha prova eu dou 2 horas para fazer. Tem gente que em meia hora, 40 minutos termina a prova, tá? E essa prova à distância vai ser objetiva, é só você marcar lá uma correta, não vai nem 15 minutos, né? Mas vocês vão ter 1 hora para fazer. Tá? Então aí a gente vê essa questão pode ser também no caso da gente mudar essa data da prova, já que acho que a Aline não pode fazer à noite, eu poderia jogar ela para segunda-feira, que daí todo mundo pode, né? Aí não vai ter o problema, né? Eu acho que a Aline é adventista e a gente entende, a gente tem que colocar no horário que ela possa fazer, tá? Essas questões religiosas a gente leva a sério. No meu caso, eu trabalho mesmo. Eu acho que é a Tainá e o Douglas, que são adventistas. Mas nesse caso, não dá para deixar a prova para mais de um dia? Não, porque essa prova, o que acontece? As questões, elas, é claro que nesse caso eu acredito, pode ser que eu coloque 2 tentativas para vocês fazerem, mas a gente recebeu orientação de não colocar muito tempo. Por quê? Porque temos os bancos de questões que a gente já fez, tá? E aí tem aquela questão de um aluno ou outro querer passar a resposta, sempre tem, né? A gente sabe que tem aluno sério, mas tem aqueles que tenta ajudar o colega, mas esse ajudar é o prejudicar, tá, pessoal? Por quê? Porque lá na frente vocês vão fazer prova, e aí, como que vocês, vamos supor, vão fazer prova presencialmente? Se você não sabe o conteúdo, e aí, o que você vai fazer? Então, essa oportunidade realmente é uma coisa fácil que eu estou passando para não reprovar ninguém. Realmente, o aluno vai reprovar se ele não fizer nada e não estudar,
tá? Então, assim, a gente vai deixar aberta aí a prova provavelmente 1 hora, né? Porque 15 minutos você faz. Vou deixar aberto 1 hora, não sei se eu vou deixar 2 tentativas, tá? Com a maior nota, mas eu acredito que eu vou deixar uma só para a gente ver aí qual que vai ser o resultado, tá? Mas, assim, é a chance de vocês realmente se dedicar. Eu acredito que, assim, todo mundo que está aqui, pelo menos, concorda em fazer no período da manhã. Então, assim, eu acho que é o melhor horário que tem, até porque todo mundo que está matriculado nesse curso já optou justamente pelo horário. Isso. Então, para mim é indiferente, mas eu prefiro pelo período da manhã. E eu estou vendo as respostas de todo mundo aqui, a maioria também prefere o período da manhã. Acho que poderia permanecer dessa forma. Até porque o curso presencial era de manhã, né? Exato, exatamente. Mas assim, pessoal, o que acontece? Tem professores que eles colocar à noite justamente para não prejudicar aqueles, mas a gente pode decidir, acho que tem o Ian, eu não sei se o Ian tá na sala, acredito que ele vai estar trabalhando, por isso que ele pediu para mim se ele poderia fazer à noite. E aí a gente tem que ver, né, porque lá no CIGA, pessoal, não tem como eu determinar por aluno qual horário que seria específico para ele fazer, tá? Eu até vou pesquisar, se tiver, beleza, aí dá para a gente colocar um horário para ele fazer. Mas então, pode ser de manhã, então? Vocês querem das 7 às 9, da 8 às 9? O que vocês me dizem aí? Diferente, pode ser das 7 às 9, eu acho que é até bom, porque tem mais gente mais horário para fazer a prova, né? Se for de manhã é melhor também para mim. Acho que para todo mundo é bom. De manhã é melhor, né? Pode ser das 7 às 9 ou vocês querem das 8 às 10? Vocês que decidem aí, né? Para mim não... Ou das 8 às 9 ou das 9 às 10, não sei. A gente deixa à disposição justamente para vocês, né? Às vezes vocês querem dormir um pouco mais no dia aí, não sei se vocês vão ter aula, né? Tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem do curso remotamente, né? À distância. Por quê? Porque você pode decidir um horário lá, qualquer horário que você entrar, mas, assim, lembrando que dentro daquele horário, se você não entrar, você já perdeu, tá? Automaticamente você perdeu a prova e o sistema não deixa você fazer mais, tá? Então, dia 21, que seria sexta-feira, vai ser a nossa primeira avaliação. É uma avaliação tranquila, tá, pessoal? Tem verdadeiro ou falso, tem a questão de vocês poderem fazer aí, responder questões em cima dessas atividades, tá? Então, não vai ter como você digitar lá, vai ser objetivo, você vai escolher. Então, se você fez, né? Se você fez aí as nossas provas, eu acredito que vocês vão bem. Essa primeira nota, pessoal, da avaliação, eu vou ter que determinar o valor dela, tá? Por quê? Porque no sistema ele consta de 0 a 10, só que vocês têm as outras atividades que a gente vai ter que incluir, tá? Então, eu vou ter que verificar qual que é o peso dela, mas provavelmente o sistema ele vai reconhecer de 0 a 10, tá? Eu vou verificar quantas questões, provavelmente vai ser umas 20 questões, tá? Para vocês responderem. Vai ser bem tranquilo mesmo a nossa prova, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Acharam tranquilo a aula de hoje? Foi difícil? Oi, Matheus. A prova ficou marcada para segunda, então, das 8 às 9? Eu posso colocar das 8 às 9, então. Tá, das 8 às 9 mesmo. Oi? Por que não faz sexta mesmo? Não, vai ser sexta-feira, dia 21. Das 8 às 9 da manhã. Então, beleza. Tá? Das 8 às 9 da manhã. Pessoal, vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar 2 horas em aberto. Só que assim, automaticamente, eu peço que vocês realmente façam uma prova e os demais colegas também não tentem copiar a questão para passar, para estudar. É claro, são os bancos de questões, pode ser que não seja a mesma. Mas eu vou deixar 2 horas para vocês fazerem, tá bom? Eu vou deixar 2 horas, então eu vou deixar das 8 da manhã, ou vou abrir às 7 da manhã, pode ser que esteja alguém já querendo fazer, né?
Então, eu vou deixar das 7 às 9 da manhã em aberto essa prova, tá? Ou se vocês preferirem das 8 às 10 também, aí vocês podem decidir aí. Mas se quiser às 7, eu acredito que seria mais, no caso, apropriado seria das 8 às 10, né? Vocês prefeririam? Ou das 7 às 9? Vocês podem falar aí, que daí eu mudo aqui e deixo em aberto a prova. Professor, eu prefiro das 8 às 10. Pode ser, então. Então, a gente vai deixar das 8 às 10, já definido, tá? Vai ser o primeiro teste aí que a gente vai fazer em relação à nossa avaliação. E, assim, pessoal, vocês vão ver que a prova é tranquila. Se vocês fizeram o exercício, se dedicaram, eu acredito que 10 minutos vocês fazem, tá? Vocês não vão gastar mais do que isso, tá? Ah, eu vou abrir aqui, vou ficar 1 hora, vou consultar os livros, vou consultar. Pessoal, aí é com vocês, tá? Não vai ter como eu ficar verificando quem está colando, até porque vocês vão poder consultar o plano de contas. Quem não baixou aí o plano de contas, tenta imprimir ele, tá? Eu oriento porque vai facilitar vocês fazer a prova. Baixe o plano de contas. Tá lá no portal Cigar, vocês podem ver lá no link no i. Acredito que alguém já baixou, né? Já baixou, né? Então é bem tranquilo esse plano de contas. Então vocês vão só analisar, verificar se é ativo, passivo, né? Se eu perguntar bens, direitos, obrigações, fica à disposição. Mas eu sempre peço que o aluno force, né? Force a nossa memória aí para realmente não ficar dependendo de plano de contas. Se algum dia alguém perguntar, essa conta aqui, você vai saber já responder de cara, né? Então não tente fazer exatamente essa questão de uma leitura, né? Tire as dúvidas, pode perguntar para mim até amanhã, né? Até amanhã à noite, não tem perigo, se eu não responder na hora, eu vou responder depois. Se algum amigo quiser responder também, tá, pessoal? Porque eu vejo que alguns amigos já respondem, isso é bom. Professor. Estão testando aí o conhecimento. Pode falar, professor, Leide. você está me ouvindo? Tô sim. Pode falar, Leide. Eu não estou conseguindo lhe ouvir direito. Não tá ouvindo? Não. Mais alguém aí não tá ouvindo? Está muito baixo, eu quase não estou conseguindo compreender o que o senhor está falando. Deixa eu colocar o microfone mais perto. Melhorou? Ainda não. Não? Bom, então deve ser o seu volume aí, ó. A Amanda disse que tá ok. Quem mais falou que tá ok aqui? A Leidiane, tá tranquilo. Dá para ouvir, o Michael, a Gisele também. Então só dá uma olhadinha aí no volume, Leide, tá? Pode ser tá que... muito baixo. Ó, então vai pessoal, ficar definido o horário da prova, vai ficar mesmo pela manhã, né? Das 8 às 10. Tá? Das 8 às 10 horas. Eu vou conversar com, acho que o Ian disse que trabalha. Temos um pessoal eu não sei se tem alguém aí de Barra do Bugres, né? Barra do Bugres, Cáceres, o pessoal de administração também está como matriculado nessa disciplina. Eu acredito que deve ter alguém, né? Acho que sempre tem algum aluno aí de Barra do Bugres tirando algumas dúvidas. O pessoal de Cáceres também, tá? Então a gente abrange tudo essa turma, né, de administração, economia, ciências contábeis, tá? Então não tenha aí vergonha de perguntar, tá, pessoal? Pode perguntar, é o momento de vocês tirar todas as dúvidas. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar, Leite. Hoje eu não consegui assistir a sua aula pelo notebook, mas no dia da prova, será que eu vou conseguir? Porque na verdade, celular é ruim demais. Né? Eu oriento vocês, quando for fazer a prova, tente, não sei se tiver Wi-Fi, alguma coisa, se não tiver, tenta ver como que tá a questão da internet. Por quê, pessoal? Eu não sei se você saiu da prova, se você pode voltar de novo. Eu vou até verificar essa questão. Então, sempre quando a gente for fazer prova, tente, o máximo, ter um equipamento bom ou a internet estabilizada. Pode acontecer, né, da internet cair ou alguma coisa, mas que no momento da prova, você sempre... como se fosse na sala de aula, né? Esteja preparado para fazer a avaliação, tá? Porque sempre tem essas instabilizações. Eu não sei se o CIGA, eu não verifiquei, se você saiu da prova, você pode voltar e fazer ela. Tá? Professor. Oi? Como você vai deixar uma tentativa só? Por exemplo, ontem eu estava assistindo aula ao vivo, aí logo que acabou, a energia aqui de casa foi embora. E logo depois de um tempo voltou. Se acontecer isso aí, eu vou ficar com dano? Oi, Aline.
Oi, na verdade, Tá ouvindo tudo. tá. Não, a minha Também, Aline? dúvida é se, igual o Matheus falou, meu computador ele tem um problema no carregador, às vezes ele desliga do nada, eu não tô vendo. Se isso acontecer e a gente voltar, vai voltar onde a gente parou ou não? É, isso que eu vou verificar. Nesse caso, pessoal, eu posso também alterar aqui e deixar 2 tentativas para vocês. O que eu vou fazer? Então, já vou decidir 2 tentativas inicial para vocês fazerem. Mas, assim, lembrando que não vai ser as perguntas, não vão ser as mesmas, tá? Não vão se repetir. As perguntas, elas vão ser diferentes. Eu vou deixar 2 tentativas com a nota maior, tá? Para a gente fazer esse primeiro teste aí, tá? Mas, provavelmente, a última prova que a gente vai fazer, que é de todo o conteúdo, né? Eu não sei se eu vou fazer de 20 a 30 questões a prova, que é uma prova de todo o conteúdo. Se eu vou colocar 2 tentativas, mas eu acredito que não. Aí a gente vai ter que ver isso aí. Caso ocorrer o problema, pessoal, de cair a internet, aí vocês entram em contato comigo, né, na última prova. Isso aí, se caso acontecer, para a gente verificar o que a gente pode fazer, tá? Mas aí a gente pode deixar também 2 tentativas nessa primeira, na segunda, que vocês vão ter aí 2, né, avaliações antes da prova final, tá? Mas vai ser todo o conteúdo, o resumo aí, que a gente vai passar nessa última prova. Então, tudo que a gente estudou, com certeza, eu vou cobrar na prova. Não vou cobrar nada, assim, de anormal e também nenhuma pegadinha, né? Claro que se você souber a classificação, você vai conseguir fazer a prova. Tranquilo? Professor, essa prova que a gente vai fazer, você finalizando a prova já vai sair a nota para você ou você vai ter que corrigir essa prova Não, depois? é automático. É automático, Gisele. O sistema já dá o quantos acertos que você... Porque o que acontece? O banco de questões que eu criei, eu já tive que criar a questão e criar a resposta, tá? Então, vocês vão ver lá, quando vocês fazerem a prova, vai dizer se você acertou ou você errou. Tá? Professor. O susto já é na hora. Então vai funcionar igual o sistema do Detran, né? Porque quando a gente faz a prova de legislação, aí automaticamente já sabe o resultado, se você foi aprovado ou não. Quando clica em finalizar, já sai o resultado. Quantos pontos que você fez? Isso. Eu acredito, Leide, que o SIGA, a gente, nenhum professor fez a prova ainda. Eu acredito que vocês terminando a prova, vocês vão ter a nota de vocês, tá? Então não vai nem precisar o professor ficar enviando a prova. Eu acredito que seja assim, tá? Se não for automaticamente finalizando o tempo, no outro dia eu já envio a nota de vocês, se vocês não souberem. Tá ok? Ok, professor. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí? Se tiver mais eu tenho... Oi, Amanda. É que assim, eu tô pelo celular agora, e até o dia 21 eu não vou estar com o meu computador. E aí, tipo, todas as vezes que eu tô tentando mandar um trabalho, eu tô com dificuldade. Eu tive que pedir pra minha amiga enviar pra mim, lá da casa dela. Aí, se eu não conseguir responder a prova por causa da questão do celular, vai ter alguma coisa? Não, porque assim, você já se programa, né? Você vai ter que se programar. Nesse dia aí, você... por isso que eu vou deixar 2 horas para você se programar, se precisar deslocar para algum lugar. Porque assim, pessoal, como já está previsto, né? A gente colocou com uma previsão, então vocês se programam para não ter esse problema, né? Porque às vezes o professor ele dá uma prova surpresa, um exemplo, você não se programou, então nesse dia tenta ir na casa de algum colega com Wi-Fi, alguma coisa, para não ter nenhum problema, tá? Mas assim, eu acredito que não vai ser tão pesada a prova na questão, só se for a questão de internet mesmo, mas é bem leve o arquivo, não vai ter esse problema de ficar travando ou alguma coisa assim, tá? Mas a gente pede que você se programa. É que, tipo, na hora que eu tô tentando mandar os trabalhos, tipo, responder fórum, o botão que clica pra enviar não aparece, entendeu? É isso que eu tô com medo. Não sei se eu vou conseguir arrumar alguém pra mim ir na casa fazer a prova. Mas você usa o modo mobile ou o modo normal? Ô, Amanda. Não. Modo clássico, né? Modo clássico. Amanda? Ah, tá. Oi? Se você quiser vir para cá fazer a prova, você pode vir fazer aqui em casa comigo. A gente vai junto, né? Troca umas ideias. Ele também ofereceu. Olha a cola, hein? Aqui tem o computador, professor. Mas aí aqui a internet é boa, entendeu? Ó, o professor não vai estar vendo, mas... Aqui em casa a internet é muito boa. Então não vai ter problema da internet. Eu posso ir, eu levo o pão de queijo também.
Aí, ó, se reunir, né? Ó, vocês não podem colar, o professor não tá vendo, mas Deus tá vendo, viu? Tá bom? Professor, aqui é todo mundo honesto. Isso é bom, isso é bom, é uma turma boa, né? Pessoal, já são 9h02, a gente já tá fechando o horário, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, mas a gente pode já finalizar a aula de hoje, tá? Mas o conteúdo em si, espero que vocês tenham compreendido. Dá uma lida, revisa esses vídeos complementares que eu postei para vocês, ajudar vocês, mas mesmo se permanecer a dúvida, a gente está aqui à disposição, tá? E aí a gente vai estar conversando durante a semana no WhatsApp, mas já fica aí já definido. Sexta-feira, das 8 às 10, a prova, 2 tentativas, tá? Eu vou deixar 2 tentativas para vocês fazerem essa primeira avaliação. Como se fosse um questionário, não é aquela avaliação, assim, definitiva e tal, mas que vocês façam realmente porque ela tem nota, tá? Vai valer uma nota aí, exatamente do que a gente já trabalhou em cima, tá ok? Perguntas, pessoal? Não? A gente sabe que alguns alunos não têm câmera, ou às vezes não gostam de falar, né, de aparecer. Mas agradecer o pessoal aí de Cáceres, estão acompanhando a gente, o pessoal de Barra do Bugres, né, os nossos colegas de administração, ciências contábeis e o pessoal de economia, tá ok? Pessoal, então, muito obrigado, tá? Um ótimo dia para vocês aí, a gente vai, no caso, voltar só quarta-feira que vem com a nossa aula. Se eu ver que tem muitas dúvidas, se o pessoal está com muitas dúvidas, aí, igual eu falei para vocês, ó, a gente abre uma aula aí de 2 horas a mais para a gente estar explicando, passando o conteúdo. Eu acho que isso vai acontecer lá na DMPL e no fluxo de caixa, tá? Que vocês vão fazerem, tá ok? Beleza? Perguntas? Tranquilo então, pessoal? Então a gente encerra a nossa reunião por aqui, tá? Um ótimo dia para vocês, estudem que a prova vai ser bem tranquila. Então, essa tarefa entregue até domingo às 23h59, beleza? Então um abraço a todos aí e até mais. Valeu, professor. Valeu, até mais. Até. Valeu, professor. Falou. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Tenha uma boa semana para você. Para vocês também, meus amores. Para vocês também, tá? Tudo de bom. Estamos à disposição. Até mais. Professor Marcos?